Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Lara Brenner. Boa noite, Como você tá? Eu gostei desse verde. Muito obrigada, é a minha cor favorita. É uma cor de esperança que tem uma a ver cor com de esse esperança. tema. Tem tudo a ver com o nosso A gente tema. vai falar de quê, Lara? Vamos falar sobre adoção com uma dobradinha de Brunos. Olha só, e esse é um tema, Lara, que assim, o pessoal pede há muito tempo. É verdade. E a gente tá aqui, ó... Comeu bola, demorou, mas chegou. Mas saiu. Exato. Hoje a gente vai falar de adoção, primeiro com o Bruno Magalhães, que já é da casa. Quem conhece ele pelo Contraponto... Figura carimbada. O apresentador do Contraponto. Ele é procurador da República e pai de 2 meninas adotadas. E veio falar sobre isso com a gente. Como é que você tá, Bruno? Prazer estar de volta aqui e para falar sobre esse tema tão importante, tão interessante e que me toca muito de perto, né? Uhum. Maravilha. E estamos também com outro Bruno, o Bruno Bonifácio, que ele é presidente da Associação Católicos Adoção, pai de 4 filhos. E uma coisa muito interessante que eu gostei lá do perfil da Associação Católicos é uma aspa que ele coloca lá, que o melhor pai do mundo foi um pai adotivo. Achei muito forte. Deixa eu te falar, a primeira vez que a gente falou isso na nossa reunião de pauta, eu enchi o olho d'água. Falei, nossa, que coisa mais linda. Maravilhoso. O primeiro pai, o maior pai de todos, dos humanos, né? São José, um pai adotivo. Um ótimo exemplo pra gente seguir, né? Estamos precisando de exemplos e obrigado, Arthur, obrigado, Lara, Bruno. Sou filho adotivo, como você falou. A gente criou essa associação para tentar ajudar um pouquinho aqui no que a gente vai explanar hoje. E essa frase também sempre me toca, porque eu acho que assim, São José, ele é um homem do silêncio, né? E é justamente no silêncio que Deus fala. A gente vive tão turbulento que às vezes a gente não consegue escutar esse chamado da adoção. E é um chamado muito bonito que posso dizer que salvou minha vida, assim. Que coisa. Maravilha. E aproveitar já que ele falou muito desse... salvou sua vida, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para o pessoal de casa conhecer quem é você, Bruno. Vamos lá. Com 5 meses, na verdade, né, a minha mãe era menor de idade, tinha uma realidade muito difícil de dependência química. Tudo leva a crer, né? Quando a gente é filho adotivo, a gente depende dos outros para contar um pouco da nossa biografia, né? Uhum. Então, assim, tudo leva a crer que ela foi abusada, né? E dentro do cenário ali que ela se encontrava, a via mais óbvia, com certeza, seria o aborto. Uhum. Que inclusive, no Jabaquara, em 1990, já tinha... né, o Hospital de Jabaquara já fazia esse tipo de trabalho. Você é de 90. Eu sou de 90. Uhum. Em 90 também foi criado o ECA, né? Então começou ali. E ela tinha essa realidade difícil. Assim, pura providência divina, ela foi morar perto da paróquia, onde justamente um padre tinha vamos dizer assim, um carisma, né? Uma pastoral que cuidava desse tipo de mães, né? Então, assim, foi muito providência divina. O padre vendo toda a situação ali, falou, calma, minha filha, estamos com você. Permita que ele chegue até o final da gestação, depois dê pra adoção, não tem problema, a gente vai te dar todo o suporte, né? Então, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1990 e fui adotado 5 meses depois. Então, nesse tempinho aí, nesses 5 meses, o pessoal da igreja cuidou muito de mim, né? Então, eu ficava uma semana na casa de um tempinho na casa do outro, ia revezando ali. Então, a comunidade é muito forte nesse sentido, né? A comunidade, quando ela entende esse chamado que é do servir, né? Ela é muito forte. E aí, coincidentemente, né? A minha mãe... Eu vou colocar assim... Mãe biológica e mãe adotiva. Porque se eu falar mãe, o pessoal vai confundir muito, sim. Tá? Mas pra mim é a mesma coisa. Então, a minha mãe adotiva também participava da igreja, né? Era muito ativa. E aí o padre falou assim, olha, estamos com essa situação. Alguém quer cuidar dessa criança, né? É importante dizer que naquela época não era como o processo é hoje, tá? Minha mãe não fez nada de ilegal, não foi uma adoção, um termo horrível, né? Mas se chama adoção à brasileira, né? Que o pessoal fala. Mas, de fato, as minhas 2 mães foram até o juiz e a minha mãe biológica falou, olha, eu não quero, né? Então, se deixar aqui, eu vou jogar fora. Vou jogar no rio. Foi isso que tá lá no processo. E aí, minha mãe falou assim, não, beleza. Então, conversou com meu pai, que chama José. Olha só. Eu fui batizado no dia de São José.
E tem o José no nome, né? Então, assim, não tem como eu fugir. Só coincidência, Só né? coincidência. Impressionante. É. Não, eu brinco que, assim, acho que São José olhou e falou assim, esse aí vai dar problema. E aí começou todo o processo de adoção em si, né? Levou ali 4 anos pra mudança de nome, aquelas coisas todas. E agora eu tô aqui, né? Com essa associação que nós formamos para tentar ajudar o máximo de pessoas que nós conseguirmos, né? É um cenário muito difícil. Falar sobre adoção no Brasil envolve muitas lutas, né? Porque você bate ali em várias pautas que tem hoje em dia, aborto, racismo, as pautas sociais também, né? Então é difícil, mas aos pouquinhos a gente tem conseguido. A gente formalizou agora a associação, né? Ela tá no trâmite ali para terminar, uma associação sem fins lucrativos, então tudo que a gente faz é para os outros mesmo. A gente não quer nada e também não fica com nada. E nesses 10 anos que eu tô falando sobre adoção, assim, tenho experimentado, assim, realidades que eu gostaria que todo mundo soubesse, né? Então, assim, famílias que se abrem à adoção e às vezes, sei lá, tá no sul, aí ligou, a criança tá lá no norte, em 2 dias tem que estar lá, como que faz, né? Não tem nenhuma lei, nenhum suporte, né? Então são as pessoas ali mesmo, os leigos, a igreja, ou então as pessoas, o povão, vamos dizer assim, né? Se organizando para tentar dar um jeito. Então, normalmente, eu fazia essa organização, hoje tem um corpo docente na associação, né? Até para me ajudar, porque eu não dou conta. E a gente vai tentando ajudar das formas que a gente consegue, né? Outra coisa que a gente faz um pouco na associação, que é muito pouco falado, é ajudar as mães que estão grávidas a fazer a entrega legal. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos. E tem algo que eu acho que, assim, é meio que invisível na nossa sociedade, que é a questão dos jovens que saem com 18 anos. Sem nada, absolutamente nada. Saem dos abrigos. Dos abrigos, né? Essa é uma realidade muito difícil, muito difícil. Tem algumas casas até que eles ficam depois, né? Casa de convivência, alguma coisa assim. Mas é uma realidade muito difícil. Até porque, pelo menos na minha experiência, assim, o que eu pude tocar é que esses jovens não têm estímulo para perspectiva nenhuma. Então eu conheci muitos jovens que fizeram 18 anos, né? Meninas, por exemplo, não, eu vou me prostituir porque é isso mesmo, não tenho perspectiva de vida e acabou. Outros sim, realmente a gente consegue pagar um curso, orientar, trazer para uma realidade um pouco menos impactante, mas é muito difícil, o cenário é bem complexo. Nossa, a gente precisa falar sobre isso. Nós vamos entrar nessa seara, sem dúvida. Bruno, a experiência do Bruno Bonifácio é de ele ter sido adotado. Ele tem 4 filhos, mas são biológicos, né? Você comentou conosco que está pretendendo uma adoção, está ali em vias e tudo mais. A sua experiência não é como adotado, é como alguém que adotou. Conta pra nós, por favor. Pois é. A minha experiência é a seguinte, eu me casei, né, com a minha esposa e a gente queria muito ter filho, queríamos muito ter muitos filhos, né? Essa é a experiência nossa, a gente casou para ter filho. Só que a gente sabe que o filho vem quando Deus quer, né? Exatamente, que não é um direito. Não é um direito, não adianta você ficar insistindo, né? O pessoal que faz método Billings tem essa mania de, não, tem que ser agora, né? É agora. É isso. É um negócio mesmo, assim, a vida não é bem essa, né? Ou vambora. E nós ficamos 10 anos tentando. 10 anos, Bruno. Com algumas gravidezes mal sucedidas. Aquilo que muitos casais passam, aquela dificuldade, aquele sofrimento, mas graças a Deus nós ficamos juntos nesse sofrimento, né? E aí, em algum momento desses 10 anos, eu me abri primeiro para adoção, a minha esposa demorou um pouquinho para se abrir para essa ideia, mas numa experiência que tivemos com uns amigos nossos, uns vizinhos, ela perguntou assim, para uma amiga falou com ela, mas veja o caso de tal casal, a filha deles mais nova é por adoção. A minha esposa entrou em choque, porque conhecia o casal, conhecia a filha e jamais imaginou que aquela relação pudesse ser uma relação de paternidade e filiação adotiva. Aquilo abriu para ela a possibilidade de, enfim, ser mãe adotiva. E nós começamos o processo de nos habilitar no fórum, lá em Minas Gerais ainda. Nos abrimos para esse processo, que demorou alguns anos, 3 anos e meio, quase 4 anos, porque mudamos de cidade.
E então, finalmente, adotamos 2 crianças. Uma depois da outra, sucessivamente, não são irmãs, mas é uma experiência que mudou muito a minha vida. A gente pode falar sobre diversos temas ligados a cada um dos processos, mas eu sou um pai de 2 meninas extremamente feliz por ser pai delas e tenho certeza absoluta de que a destinação delas, desde que foram concebidas, foi ser nossas filhas. A gente tem também casos para contar de uma e de outra. Você mencionou... seu pai chama José. Seu José. Você tem José no nome, batizado dia de São José. Eu tenho uma experiência interessante com a minha filha mais velha. A minha esposa, e por consequência eu também, somos devotos de Santa Teresinha, Menino Jesus. A Santinha das Rosas, né? E minha esposa reza muito por ela, pede muita atenção dela e tal. E a minha filha nasceu no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. É uma coisa impressionante, assim, pra gente não teve explicação, sabe? Tanta coincidência. E no abrigo em que ela estava, em que nós visitamos ela durante 3, 4 semanas, o abrigo em que ela estava era de frente a uma associação, uma comunidade de Santa Teresinha. Em frente, assim. Nossa. Frente. Era uma coisa muito impressionante, assim. Ela intercedeu por nós, pela Certamente. nossa filha mais velha. Experiência muito gratificante, enfim, a experiência que eu quero falar muito sobre ela, sobre os pontos do processo e sobre essa relação que se estabelece imediatamente. Assim, quando a gente vê a criança, não tem outra explicação. Eu não tenho filhos biológicos para comparar a experiência, mas de tudo que eu vejo e sinto com amigos e vejo, assim, é uma paternidade plena, não tem outra explicação. Aliás, inclusive dizem que toda filiação é adotiva. O filho ou é adotivo ou ele não é filho. Quer dizer, se o pai e a mãe não decidem assumir aquela criança como como sua criança, não é bem uma filiação, né? É engraçado isso, a gente pode entrar nisso também mais à frente com mais vagar, mas se você for voltar no conceito de família romano, né? A família não era propriamente a família biológica, né? O vínculo de família é um vínculo basicamente cultural. Né? A família biológica é também uma criação cultural, pensando bem, né? Pensa bem, o que se parece mais com uma família hoje ocidental? Vamos pensar assim, um cardume de peixes ou uma turma de amigos? Não tem resposta certa, né? Vamos pensar aí. Na minha opinião, se parece mais com um grupo de amigos que decide Coexistir formar ali, um né? vínculo. Sim. Um vínculo de afeto, né? Ou decide, ou o vínculo se forma espontaneamente, enfim. E também tem mais um detalhe também, né? Toda família começa, não pela biologia, mas pelo encontro de 2 pessoas. Um encontro que não é biológico, é um encontro que é contingente, ocasional e decidem, ao longo do tempo, formar uma família. Então, pensa bem, se na origem da família não está um ato biológico, isso indica que na sua essência também não está exatamente a biologia. É claro que na vida de cada um de nós, o nosso DNA, né, o genitor e a genitora de onde viemos, impacta a gente até o fim da vida. Não tem como evitar isso. Inclusive, os pais que adotam têm que ter isso muito claramente. A história da criança que você adotou, isso conta demais. Ela precisa saber daquilo se ela quiser saber quando for mais velha. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Existe esse, vamos dizer assim, esse estigma, esse tabu. Não, a criança não pode saber a história dela, não pode ir atrás. Pelo contrário, né? E saber. E aí, volta um pouco naquilo que eu tava falando, né? Eu dependo de outras pessoas pra contar minha biografia. Então, se minha biografia não fecha, eu não sei quem eu sou no mundo. Mas todos nós dependemos, Né? né? Pensando bem, né? Sim, mas digo assim, o filho adotivo depende muito, né? Por exemplo, até hoje, pra escrever algumas coisas do livro aqui, eu tive que perguntar pra minha mãe, foi assim mesmo, tal, não sei o quê. Então... Você não teve um processo, né? Eu não tive um processo longo de abrigo e tal. Né? Mas eu acho que essa é uma questão que os pais têm que tomar um certo cuidado, né? Com a história da criança. E achei legal que você falou, me abrir a vida, né? A adoção também é abertura à vida, né? Muita gente acha que a abertura à vida é ter muitos filhos e tal. Eu falo, gente, a abertura à vida é se colocar sobre os planos de Deus. Se Deus vai dar não vai dar... Qual vai ser a via? A gente não sabe. Não, e nós somos filhos adotivos de Deus, né? Sim, sim, total. Tanto que no casamento o padre fala, você tá aberto aos filhos que Deus mandar? Ele não fala a condição, né? Claro que a igreja ela tem uma orientação, né? Que algumas coisas não devem ser feitas quanto à reprodução humana, que a gente já sabe. Mas ele não coloca ali. Não, se você vai aceitar só se for biológico, se for adotivo ou não, né? Então, tem isso também. Eu queria aproveitar um gancho que você puxou sobre essa questão do contar.
Claro, depois eu quero saber como é que é todo o processo, o trâmite legal e etc. Mas já que você puxou esse gancho, eu devo ou não devo contar pro meu filho adotivo que ele é adotado? E se for caso de sim, qual é o melhor momento? Exato. Aí eu vou ter que dar spoiler do livro. Mas- Mostra pra nós o livro. Mostra aí, Arthur. Deixa eu mostrar aqui, ó. Entenda a adoção, uma jornada na perspectiva de um filho adotivo. Aqui, pessoal. Muito legal. Esse livro é assim, o que eu fiz no livro, né? Como o Bruno tava falando, eu sempre me emociono em escutar também a abertura dos pais a isso. E eu tentei trazer aqui um pouco da perspectiva do filho adotivo, né? Então as questões, algumas dificuldades, alguns dilemas. E no meu caso, na minha história, como que a igreja foi ajudando a resolver isso, né? Então tem uma parte do livro aqui que eu falo, olha, com uma criança de 3 anos não adianta você descarregar a história dela, né? Nem não tem necessidade, né? Então fala na linguagem da criança. Mas assim, o que eu percebo sempre se deve contar. Sempre. Né? Claro que tem partes da história que talvez não se façam necessário, que são muito pesadas e tal, não sei o quê. Mas sempre se deve contar, porque isso também ajuda a criar um certo vínculo de confiança. Né? Eu sempre falo isso. Contar para a criança que ela é adotada, né? Por exemplo, no meu caso, né? Sou negro, meus pais são brancos, então, por óbvio que tinha alguma coisa aí que eu ia descobrir com o tempo, né? Por óbvio. E na maioria dos casos, as crianças que vêm têm uma certa propensão a ser negras e tudo mais. E se ela descobre depois sozinha, é muito pior, né? Então, aí que começam os problemas. Porque aí você quebra uma relação de confiança e de, vamos dizer assim, pai e filho, entendeu? Por que você quis esconder a minha história? A minha história é minha. Entendeu? Tudo bem, você me adotou como pai, você quis ser pai, ótimo, legal. Mas o que as pessoas precisam entender, seriamente, é que o processo de adoção, ele não é feito pros pais. Embora os pais, obviamente que não ser pais e tudo mais, mas ele é pra criança. O protagonista é a criança, ele tem uma história. Não deixa de ser um tipo de traição, né? Exatamente. Então isso cria uma certa, vamos chamar assim, de revolta, tá? Eu abordo um pouco isso no livro. Não é bem revolta, tá? Mas assim, o filho adotivo, ele tem uma questão interna, que é a da rejeição. Então ele tem gatilhos de rejeição, ele tem gatilhos de abandono, que vamos colocando assim, né? Na teoria do Olavo de Carvalho, barra ali na 4ª camada, você não sai mais. É porque você começa a ver o mundo sob uma perspectiva que você não consegue mais. Como é que eu vou confiar no Arthur? Entendeu? Pô, não pude confiar. Minha mãe já me abandonou. Já não quis ficar comigo, já me rejeitou. Aí o cara que, né, a pessoa que me adotou, mente pra mim. Volta no trauma. Aí, então, a minha relação com as pessoas, ela vai ficando uma relação blindada, né? Então, assim, eu sempre aconselho a contar. Claro que existe um jeito, né? Com cuidado, se preparar bem, né? É importante não ter o dia D. Eu não lembro do meu dia D. O dia que minha mãe chegou e falou, nossa, filho, senta aqui, vou contar que você é adotado. Não lembro. Porque com 5 meses e 1 dia, ela já falava. Ó, você nasceu do coração, você nasceu da barriga. E aí foi mudando a forma do lidar, né? Eu conheço um casal que fez uma coisa muito legal desde pequenininha, que era até com os cachorros. Essa mamãe é mamãe adotiva, os filhotes não vieram da barriga dela, mas olha como ela cuida deles com amor. E a criança naturalizou aquilo muito, muito bem, sabe? Vive super bem com isso hoje, com 11 anos. E tem uma outra questão, por exemplo, né? Eu sou católico. Então, o que meus pais fizeram? E isso eu agradeço muito a eles. Eles pegaram exemplos bíblicos, trouxeram pra mim a realidade para que eu pudesse ter uma certa... Porque senão fica muito vago. Fica muito vago. Então, por exemplo... Moisés, eu ia falar agora. Né? Uma vez eu escutei assim... Caraca, eu nem tinha pensado em Moisés. Baita história. Não, baita história. Minha mãe falou assim, alguém falou assim, filho adotivo só dá problema, tal, essas coisas, né? Aí minha mãe falou assim, senta aqui. Deixa eu te contar a história. Moisés libertou o povo da escravidão. Você acha que isso é pouco? Aí foi pegando, Jesus não foi filho adotivo, mas São José teve uma certa porcentagem ali de paternidade adotiva com ele e tal. E foi dando vários exemplos, né? Tem vários exemplos, assim, que a gente pode pegar até seculares, por exemplo, Steve Jobs, Jamie Foxx, tem muitas pessoas, né? Que alguns são bom exemplo, outros nem tanto, mas, né? Basicamente, eu acho que é isso. Bruno, eu queria saber, você é procurador da República, então você tem um conhecimento legal muito aprofundado, passou pela experiência de fazer 2 adoções. O Bruno Bonifácio trabalha com isso diretamente, né, com a associação dele. E eu queria entrar com vocês agora, porque
que acontece? Eu acho que esse podcast é dividido em duas grandes partes. A parte afetiva, de como lidar com isso, como é para quem adota, como é para quem é adotado, e a realidade legal da coisa. E eu queria entender as duas. Eu acho que quem tá do outro lado também, sabe? Porque particularmente, como essa não é uma coisa pungente na minha realidade, eu não sei como é um abrigo, eu não sei como é o tempo de espera. Eu ouço várias coisas do tipo assim, tem mais gente querendo adotar do que menino disponível para adoção e os processos não saem. Esse processo lento, que eu mencionei demorado. Moroso, é lento, né? demorado, moroso. Ainda tem uma questão muito... Assim, eu não tenho nem palavra para descrever, que é a questão da devolução das crianças. E tem criança que é devolvida várias vezes. Isso é uma palavra que a gente tenta sempre corrigir, devolução. Porque devolução, olha como uma coisa tá incutida na gente. Quando a gente fala devolução, eu tô falando assim, Bruno... É tô te uma devolvendo mercadoria. esse livro. A gente fala novo abandono. Ah, muito mais real. Muito mais real. Muito mais real. Bruno, adoro a precisão das palavras. Maravilhoso. É um novo abandono. Excelente. Porque senão você começa a materializar a criança e perde ali o sentido de ver Então o você outro. você pode pegar ali, não gostei, não deu certo, eu Exatamente. posso devolver. Exato. Era esse tipo de esclarecimento que a gente estava precisando. E eu queria... Vamos começar pelo Bruno e terminar com o Bruno Bonifácio, para a gente poder ver como que tá essa situação hoje nos abrigos. Como que foi a sua experiência? Você comentou conosco ali, antes de entrar, que houve uma mudança na legislação. Como que é essa realidade hoje, em contornos gerais, para quem é leigo, para quem não sabe nada de como está a situação? Sim, basicamente, a adoção hoje no Brasil, ela é coordenada pelo Poder Judiciário, pelas varas da infância, onde há vara da infância, ou pela vara comum, onde não tem vara da infância, né? Então, o pretendente, ou o casal, ou a pessoa solteira, deve ir até o fórum, se habilitar. Deve chegar lá e dizer, olha, eu quero adotar uma criança ou um adolescente, enfim. Perfeito. Se apresenta. Então, ela vai apresentar uma série de documentos, vai se apresentar à equipe técnica, ela vai ser entrevistada, vai passar por um processo, até ser habilitada. A habilitação já é feita com um perfil do adotante. Então, o casal ou a pessoa deve eleger o perfil que ela suporta adotar. Isso é uma questão que pode constranger algumas pessoas que se apresentam, porque perguntam para a pessoa, você está disposta a adotar uma pessoa até de que idade? E, geralmente a pessoa quer uma criança mais nova, porque ela quer ter a chance de influenciar mais aquela pessoa, aquela criança, né? O que é um erro, né? Então, quanto mais nova, mais a pessoa está aberta a ser influenciada, entre aspas, né? Sim. Então, o perfil básico de quase todo mundo é a criança até 5, 6, 8 anos, né? Há muito incentivo para que os casais se abram para a idade maior, mas a realidade é essa. Pessoas querem uma criança mais novinha. Então, e a pergunta também que surge é, você está disposto a assumir uma criança com uma doença rara, uma deficiência? Isso pega muito a gente, né? Essa questão de uma criança branca, normalmente, em vez de uma criança negra, tem também? Sim, Você também. percebe? Sim. As varas também permitem que você escolha. Porque, veja, a equipe técnica, ela joga muito, muito limpo. A psicóloga e a assistente social, elas não querem que haja um novo abandono. Então, elas jogam com o mundo real. Então, elas não podem forçar o pretendente a aceitar uma criança que ele não vai lidar bem, entendeu? Então, assim... O ideal não é, real. mas é o real. É o mundo real, entendeu? Então, tem esse perfil, você se habilita para adoção num certo perfil de criança. Por isso que não tem uma fila única. A fila surge quando surge a criança. Surgiu uma criança de 7 anos, negra, sem doenças. Quem são aqueles que estão na fila com esse perfil? Aí se forma a fila. O mais antigo na fila é apresentado a essa criança, quer dizer, ele é chamado no fórum, a equipe técnica conta a história da criança para esse casal ou para esse pretendente, e aí a avaliação, se ele quer seguir adiante. Então, ele fica sabendo qual foi a história, em linhas gerais, né? Nem todos os detalhes. Em linhas gerais, qual é a história da criança ou do jovem, se ela tem doença, se não tem doença, em que abrigo está, e até mostra uma fotinho, às vezes, da criança ou do jovem, né? Então, esse casal, ou a pessoa, decide se quer conhecer pessoalmente a criança. Se decidir conhecer, se topar conhecer, alguns dias depois, ela é levada, então, ao abrigo e há o primeiro encontro ali, entre o pretendente e a criança ou o jovem, né? E aí, a partir desse encontro, a todo momento, vou dizer casal, mas também pode ser solteiro, né? O casal, então, tem que decidir se vai seguir adiante. Então fica ali, depende muito do caso, mas geralmente são 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, convivendo com a criança no abrigo, ou jovem, né? Quer dizer, ela visita uma vez por semana, depois passa dia sim, dia não, visitando. Aí de repente vai levar para um shopping, para uma pracinha para brincar.
aos poucos se aproxima, né? Que vai criando aquele vínculo, a princípio não é a paternidade ainda, até que se decide que a criança pode passar uma noite, por exemplo, na casa da pessoa, entendeu? Aí passa uma noite, volta para o abrigo. É muito devagar esse processo. Devagar sim, porque tem que ser devagar mesmo, né? Aos poucos, né? Delicado, né? Até que ao fim das semanas ou dos meses, a pessoa então é chamada ao fórum e o juiz ou a juíza então ratifica a adoção e se torna oficialmente filho, né? Agora, o processo pode demorar? Por quê? Você perguntou até sobre a diferença entre números de pessoas que querem adotar e de crianças, né? O último número que eu vi são cerca de 40 mil 40 mil alguma coisinha. pessoas dispostas a adotar, habilitadas, e cerca de 5 mil crianças 5 mil, isso. prontas para ser adotadas. 5 mil contra 5. 40 mil? Pois é um número impressionante, né? Só que o perfil não bate, entendeu? A maioria das pessoas são jovens, são adolescentes já com mais de 13, 14, 15 anos. E as pessoas não E os querem. pretendentes focam mais nas crianças mais jovens. Mas fala né? um pouquinho também, e aí eu queria também estender a bola para você, ô Bonifácio, a respeito dessa idealização do perfil. Então a pessoa já chega lá como se quisesse... Claro, eu entendo que existem várias circunstâncias e vários pormenores. De repente, para pegar uma criança que tem alguma doença rara, que tem alguma síndrome e tal... Eu não sei como vou lidar também com isso. Às vezes não tem ou se eu tenho condições dinheiro, se eu não tenho financeiras, né? condições financeiras e tal. Mas não existe também uma idealização exacerbada, tipo, ele tem que ser assim, tem que fazer assim, e tem que ser, com meses Tipo de um idade, produto tem que ser mesmo, né? branquinho, parecido comigo, e tem que ter um olho claro. Tem muito disso, assim? Pelo que eu percebo nesses 10 anos, né? Depois o Bruno complementa aí, mas o que eu percebo, assim, conversando com os pais E aí, qual que é... O que a gente tenta fazer lá, né? A gente, com calma, com zelo, vai conversando com os pais. Isso depende muito da liberdade do casal, então é complicado, né? Mas a gente vai dando exemplos. Por exemplo, tem um casal na associação, que é a Lucilene e o Andrew, eles adotaram 5 crianças já um pouquinho maiores. Vão muito bem, obrigado. São irmãos? São irmãos, os 5. Legal. Né? Então, assim, a gente vai trazendo esses exemplos também para tentar quebrar um pouco. Porque, veja, quando você fala... achei interessante quando o Bruno falou assim, as pessoas querem bebezinho porque acham que tem uma maior influência sobre elas, né? Então, uma coisa que eu bato muito lá na associação é assim, qual é a sua motivação para adotar? Eu pergunto pra pessoa, qual que é a sua motivação? Teve gente que ficou brava porque eu falei, olha, essa motivação não justifica o que você quer adotar. Você não quer adotar, você quer satisfazer um ego seu. Entendeu? Aí é perigoso. Quais são motivações erradas que as pessoas costumam apresentar? Olha, já aconteceu de tudo. Por exemplo, às vezes a pessoa fica viúva, aí ela quer suprir um amor. Tô me sentindo sozinha. carência, Tô me sentindo sozinha. Ou então bate muito nessa questão da infertilidade, que é uma dor muito grande aos casais, né? A gente sabe disso. Mas assim, é muito sutil porque você percebe assim, não, eu quero ser mãe, eu tenho o direito de ser mãe, tal. Não, olha, a gente entende a sua dor, mas não funciona assim, né? Você não... A outra pessoa não é uma posse que você tem o direito quando você quer, né? Então, o que acontece, já aconteceu também, né? Da gente pegar lá pessoas que querem adotar, às vezes, isso tem acontecido muito agora, né? Com coisas midiáticas. Então, um influenciador lá dos Estados Unidos adotou uma criança autista porque agora... É a moda. Nossa, é a moda, entendeu? Só que 8 meses depois ele devolveu a criança. Entendeu? Então, Abandonou novamente. um novo abandono. Entendeu? Então, é muito difícil lidar... Quem que devolveu? Foi o influenciador ou essa pessoa da paróquia? Que foi influenciada pelo influenciador. Tá. Não, desculpa. Foi um influenciador mesmo. Foi um influenciador... foi um influenciador americano. Se você jogar no Google... Não lembro o nome dele agora. Mas se você jogar no Google casal... Vai aparecer assim de bate pronto. Entendeu? Eles adotaram uma criança com autismo, né? Um autismo avançado. E depois alegaram, a gente não dá conta porque o meu filho... Veja só o que eles falaram. Porque o meu filho biológico também precisa de atenção. Não, você não está olhando para ele como um filho, né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente faz esse novo abandono, né? Com o filho adotivo. E o filho biológico? Você devolve aonde, né? Então, assim, não há diferença, né? É uma vida humana. E isso também é um pouco... Você vai devolver o teu filho biológico? Exatamente, O que você vai fazer com o filho adotivo? E isso também é uma construção que vem de muito tempo. Por exemplo, você pega Chiquititas, qualquer filme que tem um filho adotivo, qualquer documentário que tem um filho adotivo, qual que é a persona do filho? Problemático.
pode ver todos os filmes que vocês... Eu não lembro de nenhum, assim, de cabeça, mas assim... Vai formando o imaginário das pessoas. Entendeu? Então, assim, hoje há uma... teve uma vez que eu choquei uma pessoa numa palestra que ela falou assim, não, porque filho adotivo dá muito problema, a gente não sabe de onde veio, não sabe qual que é o sangue e tal, não sei o que. Eu falei, é mesmo? Ele falou, então eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A Susana von Richthofen era filha biológica. Muito bem lembrado. Sim. Você entendeu? Então, assim... Como se todos os pais fossem perfeitos, né? Quer dizer, exato, só os filhos têm problemas. Não, pais. exato. Ótimo ponto. E tem os dois lados, porque ali na adoção você tem, né, por exemplo, a sua experiência, que é do pai, que também se preparou muito bem, né? Leu livros, conversou com as pessoas. E nem sempre a criança que tá no abrigo, ela tem essa preparação, né? Pelo menos a minha experiência, a gente já pegou muitas crianças, por exemplo, de 13, 14 anos, que a tia do abrigo chegou e falou assim, amanhã teu pai vem aí. Você imagina o susto dessa criança, né? Então é uma realidade muito difícil, assim, de lidar. Da perspectiva do filho, né? Exato. Não, Só fora um que ponto são imaturos. sobre esse ponto que você mencionou da idealização, é um negócio que bate muito, mas não só em pais adotivos, né? Em pais biológicos também. Eu não sei avaliar historicamente, mas o que a gente percebe, o que eu percebo hoje, são muitos casais que idealizam o filho no sentido de suprir certas carências emocionais. Perfeito. Inclusive, eu não tenho um livro, mas eu vou indicar um livro aqui, chamado Meu Filho Me Adora. Acho que é isso o nome, Meu Filho Me Adora, da Laura Pigozzi. É um livro, assim, que todo mundo que é pai devia ler. Porque ela dá cada tapa na cara daqueles pais que tem essa ideia que você mencionou. Não, eu vou ter um filho porque eu quero imprimir nele a minha personalidade. Que eu sou demais, suprir, né? Isso. E ele me ama e eu amo ele. Então, aquela relação que fica claustrofóbica, sabe? Entre pais e filhos. Especialmente entre mães e filhos, né? É mais comum isso, né? E a mãe não deixa o filho embora, entendeu? Então, essa idealização também funciona na adoção. Também existe, né? Tem um subtítulo me falando aqui do livro que é Filhos, Reféns e Pais Perfeitos. Isso, muito bom. Muito bom. Excelente, é isso mesmo. Esse livro. Indicadíssimo para quem quiser se aprofundar nesse tema e estiver aberto a tomar certas lições como pais e mães, né? Maravilha. E isso é uma questão... Nossa, o Bruno falou muito bem. Os pais têm que tomar muito cuidado com isso, porque quando você projeta, né, no teu filho, seja ele adotivo ou biológico, você cria também uma pressão nele muito grande, né? Então, vamos pegar aqui as crianças adotivas, né? Que vieram do acolhimento. Muitas delas foram abusadas, negligenciadas. Tem a questão, né, da rejeição. Então, você jogar essa carga em cima da criança, muito difícil dela corresponder, né? Muito difícil. Nossa, ela vai ficar confusa demais, Muito confusa. inclusive. Sobre esse novo abandono, eu queria só puxar um gancho rapidinho para saber se isso de fato é comum, essa devolução das crianças. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí a gente preparando a pauta, cara, tem isso aí. Eu falei, cara, mas é verdade. As pessoas pegam, adotam a criança e depois, não, vamos devolver aqui. Eu acho que assim, são várias nuances, né? Então, trazendo um pouco, assim, aí depois o Bruno também me ajuda aqui. Mas olhando assim, né, do lado que a gente tá ali no combate corpo a corpo com as pessoas, com os pais. Por exemplo, essa semana a gente teve uma mãe que adotou três meninos... 11, 13, 15 e o de 15 quis voltar para abrigo. Ele quis voltar? O de 15, ele falou, eu quero voltar para abrigo, não quero ficar aqui e tudo mais. Aí quando você vai cavar, né, para ver o porquê, porque aí bateu o desespero, a mãe me ligou, eu liguei para ele, né, porque normalmente filho adotivo eles... Se entendem. Baixa a bola, sabe? Tipo, bom, o cara vai me entender, né? Coitados. Mas assim, aí, conversando com ele, eu falei assim, cara, mas o que aconteceu? Desabafa comigo, eu entendo. Eu passei pela mesma coisa, pelas mesmas questões, fala comigo e tal. Não, sabe o que é? É que eu tenho um valor pra receber dos meus pais biológicos e eu não quero perder. Você não quer consumar a adoção para não perder o vínculo. Para não perder, entendeu? É muito difícil entrar, né? É muito difícil. O meio que a gente tem conseguido ajudar, né? Porque assim... Nós, como associação, nós não estamos ligados com o judiciário. Nós somos um grupo de religiosos leigos que criou uma associação. Então, a gente não está amarrado com ninguém, né? Então, é bom porque, assim, a gente pode navegar ali por todos os lados. E uma coisa que a gente tenta fazer é sempre trazer, né? Também um pouco, assim, vamos dizer assim, dos ensinamentos da igreja e tudo para tentar acalmar ali a pessoa. E, de fato, ela vê a realidade da história dela. Entendeu? Mas é muito difícil. Tem um documentário... No YouTube, pode colocar assim, crianças não adotadas.
vai aparecer um monte de gente falando, assim, grande já, né? E ali eles contam, né, por que eles não foram adotados e como foi difícil para eles lidar com o mundo. E realmente é, né? Hoje a gente tem uma demanda, assim, que a gente não dá conta na associação, no sentido de ajudar as pessoas, que são muitas, né? E principalmente dos jovens. Então, a gente tenta ajudar, mas a gente não tem nem recurso para isso, né? Então é muito difícil. Esse documentário foi o que você assistiu, Não. Bruno? Você falou que viu um vídeo também de crianças não adotadas e tal. Pois é, do ponto de vista das crianças, interessante ouvir também as crianças que estavam no abrigo, algumas crianças de 5, 6, 7 anos, relatando aquilo que elas entendiam do passado delas, como que elas entendiam, como que elas chegaram até ali, sabe? Eu achei muito bom ouvir essa voz das crianças. Mas sobre esse ponto da devolução, assim, esses casos não são muito divulgados, né? Mas quanto mais diligente for a vara da infância, menos esses casos acontecem. Quanto mais se conseguir extrair do casal o perfil que ele deseja, e quanto mais esse casal for conhecido pela equipe técnica, menos acontece esse problema. Agora, é claro, o ser humano é imprevisível, né? Então, acontece sim, mas a minha impressão é que são casos mais raros. Não é dia a dia, não. Bruno, e existe... Não é, realmente não é. Não é tão mas comum não assim, é tão né? comum, mas Graças a gente a Deus. mas a gente vê que às vezes Acontece. É raro, mas acontece. É raro, mas muito. acontece. Exatamente. Ô, Bruno, depois que acontece o processo de adoção, existe ainda um acompanhamento de perto? Ou não? Aconteceu o processo, formalizou, aí o pessoal some. Como é que é? Desde que a criança vai para sua casa, acho que até o ECA fala um prazo de 3 meses, se não me engano, até formalizar realmente a sentença de adoção. Então, até lá, há um acompanhamento menor do que estando no abrigo, com certeza, mas até lá a equipe técnica fica atenta, vai à sua casa 1 ou 2 vezes, até aí sim. Mas depois, acabou. Eu tô perguntando isso porque a gente trouxe aqui a delegada Sheila, que é uma mulher maravilhosa, que faz um serviço, nossa, uma coisa assim maravilhosa, com a proteção da criança. E ela fala muito sobre a questão dos abusos. Sim. E eu imagino que esse seja um caso excepcional, dado todo esse cuidado, né? Mas era de um pai que havia adotado uma menina aos 7 anos e ele adotou a menina para abusar dela. Nossa. E aí ela, com 11 anos, ela teve coragem de denunciar, sabe? Falha da vara da infância. Se né? o processo passou numa vara da infância, falha de quem não conseguiu entender isso aí, né? Mas às vezes é muito difícil você porque às vezes o cara é um Eu me lembro, ele vai maquiar ali, entendeu? Eu fiz parte, essa parte eu não falei, né? Quando você é habilitado, você é convidado a frequentar algum grupo de discussões ou de apoio, né? Porque tem muita gente que chega na vara da infância sem noção, sabe? Chega assim, eu quero adotar. Aí, não, senta aí, deixa eu te explicar o que é isso aí, entendeu? Então, assim, não é bem curso de adoção, né? Não é curso para ser pai. A pessoa fala curso para ser pai. Não é. Mas é um curso para a pessoa entender o que está em jogo ali, né? São nuances que nem sempre a gente percebe de fora, né? Então, eu fiz parte de um grupo desse tipo, que era um grupo de discussões, enfim, troca de experiências de pessoas que estavam esperando o filho, né? E tinham casais homossexuais, tinham gente solteira. Eu fiquei surpreso, porque eu não tinha contato com essa experiência. Muitas pessoas simples, pobres mesmo, assim, né? Que querem adotar. Não é só porque está sobrando que você quer adotar. Não, a pessoa tem aquele ímpeto de ser pai, de ser mãe, vocação mesmo, sabe? E eu vi, não no meu grupo, mas eu participei de um outro evento e tinha lá um senhor, um homem, uns 45, 50 anos, para adotar, solteiro. Então, assim, não conheço, nem sei quem é, nunca vi, nunca mais verei. Mas é um perfil que chama a atenção, sabe, assim? Uma pessoa solteira. Existe um zelo a mais ali, talvez. Tem que dar um olhar maior, porque imagina se ele pega uma criança de 12... Entendeu? Um homem de 45 pega uma criança de 12 anos para ser pai. Pode ser que ele seja um pai formidável, pode ser que seja um santo, pode ser que ele seja o São José. Mas a vara tem que ficar mais atenta em casos como esse, por exemplo, né? Não é preconceito. Diga, pode complementar. A minha filha mais nova é negra, né? É. Eu tenho essa corzinha um pouco escura, mas minha esposa é branca. Então, assim, fica claro que ela não é nossa filha biológica. Eu não passei por isso num fórum na vara. O que perguntaram pra gente, quando o processo estava já avançando, tá, mas vocês entenderam que ela é negra, né? Tudo bem. Eu falei, tudo bem. E ponto, mais nada. Entendeu? Assim, como vai se lidar com isso? Eu falei, normal. A gente sabe como acontece mesmo hoje. A gente sabe que, por exemplo, no colégio dela, talvez ela seja das 150 crianças, 200 crianças, talvez ela seja uma das 2, 3, 4 negras do colégio. Então, assim, é diferente.
Eu tive Ela destoa dos ambientes que nós frequentamos. É verdade isso. Mas pra gente, a gente está pronto para enfrentar esse problema, que ela vai ter mesmo, com certeza. A gente sabe disso. Antes de ser pai dela, eu tinha noção assim, não, racismo no Brasil é um pouco fantasia das pessoas, né? Não é tão assim, o Brasil é um país miscigenado, mas sendo hoje o pai de uma criança negra, eu ainda não passei por nenhuma coisa assim, nenhuma situação constrangedora, mas eu tenho a forte impressão que vou ter que brigar por ela, sabe? Sim. Porque onde nós frequentamos não é um ambiente negro, não é. Por mais que eu queira, por mais que eu seja uma pessoa que estou em todos os lugares, não vivo na alta sociedade, aonde a gente frequenta, no condomínio, no meu prédio, no colégio, negro é raro. Cara, isso que você tá falando é muito importante. A gente trouxe a Paty Silva, né, que é a Preta de Rodas, e a Geisiane Freitas. E foi maravilhoso esse programa. Eu nunca canso de falar dele. Pra mim é um dos top 5 que a gente fez. Foi sobre racismo. Sobre racismo. Legal. Muito bom. E, cara, elas são antifeministas, né, católicas, Lúcidas. maravilhosas, escrevem livros a respeito do assunto. E as duas são negras, passaram por racismo, coisa que eu e Lara não vamos passar. E a gente tem que ter a plena consciência disso e falar, inclusive, pro pessoal de casa, porque eu acho que tudo é mimimi. Tem a pauta justa dentro disso aqui. Claro, tem a parte mais fantasia, porque, sei lá, dívida histórica não sei o quê. E o racismo estrutural. Não sei o quê. Mas, cara, tem uma parte aqui que, ó... Isso aqui precisa falar porque a direita não pegou. Isso. A esquerda sequestrou essa pauta, a direita não quer pagar esse resgate, não quer falar disso, joga para debaixo do tapete. E, sei lá, a tua esposa vai sair com a tua filha, vai num mercado ou numa loja de repente. E, cara, aconteceu. Aconteceu com a minha noiva. A minha enteada, ela é negra. Né? E é filha da minha noiva, da Carol. E a Carol é loira do olho verde. É branca, olho claro, só que o ex-marido dela é negão. Entendeu? E aí ela é mais escura, a Bibi. Cara, aconteceu com ela ficou uma arara, assim, porque ela foi numa loja de shopping. Então, essa criança está te incomodando? Nossa, não sei nem o que eu ia fazer no caso desse. Cara, ela falou... complicado. E assim, ela chegava em casa, ela contando pra mim, né? Eu não a conhecia na época. Ela chorava copiosamente, assim, porque ela passou por várias situações com a Bibi, que, cara, e a filha dela... Biológica, saiu da barriga então dela. isso é uma que coisa dirá? que de fato acontece, a gente precisa estar ciente para poder Como falar você sobre vê isso, Bruno? Eu passei por isso várias vezes, né? Por exemplo, eu saía com meu pai e já falaram, filho da empregada, saiu com a empregada. Não, mas eu já escutei de tudo. Agora, uma coisa interessante que você falou, é que isso eu sofro um pouco, né? Acho que até o Guto também sofre, porque assim, as pessoas não me veem como negro, né? A patota que roubou essa pauta, eu não sou negro. Porque eu sou pró-vida, quase fui abortado, luto pela vida. Não, você é capitão do mato. Exatamente. Sou católico, entendeu? Não sou de esquerda, então assim, eu não sou negro. Você pegou um sol. Exato, eu fiquei um tempinho mais lá na praia e foi isso, entendeu? Cara, eu queria saber como é que tá o processo, a situação atual. Mas a Márcia Tiburi é negra. Sabia? A Márcia Tiburi, aquela outra professora da tem um coletivo de professores da USP que se auto-intitula negros. É muito engraçado. Cara, são todos brancos. Obviamente, assim, qualquer pessoa que não seja daltônica, sabe? É por conveniência mesmo. Sim, mas voltando aqui um pouquinho, eu queria falar um pouquinho dessa situação atual, de como é que tá hoje. Falar um pouquinho de abrigo também, porque eu acho que eu não tenho muita noção de como é que é. A gente tem a impressão, vendo filmes, sei lá, de orfanato, aí você vê aqueles colégios gigantescos, com crianças e tal. Eu lembro do Stuart Little, pô. Isso, um ótimo exemplo lá. Chegaram lá, escolhe a criança, gostei desse aqui. E pegou, assim, sabe? Ou o próprio caso do Marcelo Antoni, né, que é toda a Globo e tal, ele conta do processo de adoção dele, que ele falou que chegou num lugar lá e veio uma criança, correu até ele. Você vai ser meu pai? Cara, esse é meu filho. Ele adotou ele na hora, sei lá, teve um processo ali, mas... Como é que é? É assim mesmo? É essa a visão que a gente tem que ter? Ou não é nada disso? Conta um pouquinho pra gente. Não é assim. Como o Bruno falou, existe um processo, né? Que os pais, eles têm que ir até o fórum, se habilitar. Então, passa pelo psicólogo, passa pela assistente social, se habilita, tal. E do lado da criança, né? Quanto aos abrigos, assim...
Hoje eu não posso mais entrar em abrigos. Você não pode entrar? Não. Como assim? Não, ninguém pode entrar mais. Assim, Pela mudança que teve em 2017. Isso, exatamente. Porque, justamente, eu comecei a falar de adoção em 2014, né? Em 2017 teve essa mudança, mas em 2016 já não podia. Mas como é que era? O que era antes e depois? Só para o pessoal de casa saber. Antes, assim, por exemplo, se você fosse proporcionar alguma ajuda ao abrigo, você ainda até conseguia, dependendo do que fosse. Então, vou te dar um exemplo, né? Tem a questão do apadrinhamento, que eu acho que seria legal falar, mas, por exemplo, assim, pô, eu quero trazer aqui um cara que toca violão vestido de palhaço pra animar as crianças. Pô, isso aí, beleza, entendeu? Mas, assim, se você entra numa nuance ali de querer entender como que funciona o abrigo, eu pelo menos, nunca consegui entrar nessa seara. E eles já sabendo que a gente tem essa questão pró-vida, sem pautas e tal, tudo, quando as pessoas me viam, elas já falavam, não vem. Até pra doação de coisas, tá? Às vezes a gente queria doar fralda, a gente queria doar... Tem toda a questão burocrática, é óbvio, a gente sabe disso. Mas assim, o abrigo tava pedindo, vou dar um exemplo, né? O abrigo coloca lá no Instagram, preciso de 50 fraldas, leite, chupeta. Aí a gente consegue essas coisas pra dar. Não. Entendeu? Se vier de vocês, a gente não quer. Não, mentira, não é possível um negócio desse. Sim. Mas isso é um crime, gente, Sim, que absurdo. Sim. Aí agora, assim, burocraticamente, eu já não sei. Talvez o Bruno possa abordar melhor o porquê. Mas eu acho que a associação ela ficou muito ligada a uma questão cristã que é muito forte, né? E aí, assim, volto a dizer, tá? Existem pessoas maravilhosas que trabalham nos abrigos. Conheço muitas maravilhosas que fazem um trabalho fantástico e muitas vezes, assim, vamos pensar, por exemplo, sei lá, pegar alguém lá do Manaus, que é um cenário, assim, totalmente, né? Em São Paulo até tem uma estrutura, Rio de Janeiro e tal. Vamos pegar alguém distante, que o abrigo, às vezes, a verba, às vezes, não chega lá, né? Então, assim, quando, por exemplo, essas casas de misericórdia ou essas associações tentam ajudar, eles não querem. Aí, agora, o porquê, de fato, eu não sei. Mas como é que funciona, Bruno? Pois é. Dentro desses abrigos, os orfanatos, é a mesma coisa? Porque você falou que chegou a frequentar. Sim. Mas então duas foi vezes... antes dessa mudança da legislação? Eu frequentei durante o processo de adoção, para conviver com as minhas duas filhas. Entendi. Mas antes da mudança, eu também cheguei a ir com minha esposa a alguns abrigos. E eu acho que esse é o ponto. Enfim, não estava acompanhando por que a lei mudou, mas a minha impressão foi a seguinte, porque os pais que se habilitam ficam ali naquela ansiedade, né? Tá, eu estou habilitado, mas quanto tempo vai demorar? Aí ele vai no fórum perguntar, como é que tá a fila aí? Aí o fórum nunca é claro, porque também não tem certeza. A fila não é única, né? Aí a pessoa vai, eu vou no abrigo, para ver quantas crianças tem no abrigo. Aí ela vai, assim como nós fomos. Aí conversa com a freirinha. Quantas crianças tem aqui? Deixa eu ver essa aqui. Dá um não sei o quê. Aí dá um balão para essa. Aí quer saber quantas crianças tem? Quem é cada uma? O nome, eu não fiz isso, mas o nome de cada uma, como é que está a situação no processo, essa está pronta, não está pronta, é invasivo, sabe? Invade muito o ambiente da criança, aquela intimidade da criança, com a pretensão de saber, de aplacar a ansiedade do pretendente, de mapear como é que estão os abrigos. Isso confunde. Esse está assim, aquele está assim, aquele está assado, aí ele vai no fórum. Pois é, aquela criança no abrigo, como é que está a situação dela? Não é nem por má intenção, invasivo, mas se um casal faz isso aí, 50 casais fazem a mesma coisa. Aí começa a gerar. Mas assim, de fato, eu não consigo entender, eu acho que isso é uma coisa que precisava ser mais elaborada, até juridicamente, como que os abrigos lidam com a questão de ajuda. Né? Então, assim, o que é a minha experiência, tá? Pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não é verdadeiramente correta, mas a minha experiência é que sempre que a ajuda vem de alguns lugares, né? Então, casas de misericórdia, casas pró-vida ou associações sem fins lucrativos, há uma resistência. Agora, o porquê eu sinceramente não sei. Veja, o abrigo é como delegacia, em algum sentido. É a estação final de um roteiro mal dirigido, digamos assim. Ou seja, quem está lá está sofreu alguma coisa na vida. Ninguém vai na delegacia passear, né, dar bom dia. O abrigo também. As pessoas que estão ali, as crianças e jovens, sofreram um abandono, ou os pais morreram e não tem um tio próximo. Então, ali é a casa daquelas pessoas. Eu fui a esses abrigos para ajudar financeiramente e também para conhecer as crianças, claro. Estava ansioso por esse processo, né, no começo. Então, mas lá é a casa das crianças, entendeu? Eu não entro na sua casa sem te pedir. E também não vou ficar indo lá toda hora, entendeu? Então, assim, a casa das crianças é um lugar, é um lar. Ali é um lar. Tanto que alguns se chamam lar, né? Então, é um lugar que tem que ser protegido realmente, né? Sim. E um detalhe também que é interessante saber,
Por que alguns processos demoram mais? Hoje a lei já fixou prazos para isso. Mas era muito comum e que as varas da infância, os juízes, insistissem em tentar localizar para aquela criança ou aquele jovem a família extensa. Ah, sim. Então é muito Voltar, comum, assim, né, até a tia que mora na Bahia. Então tenta achar a tia na Bahia, ver se ela aceita ficar com a criança. Aí antigamente tinha a carta precatória, né? Manda a carta para a Bahia, um ofício para o juiz da Bahia ano. localizar a tia. A criança fica no abrigo 1 ano e meio, 2 anos, esperando saber se a tia quer. Aí a tia fala assim, não tem condição. Aí volta a carta. Ah, mas tem um tio lá em Minas. Aí manda a carta precatória para Minas. Ou seja, a criança com 15 a criança anos, fica lá já foi 3, 2 4, anos, 5 né? anos no abrigo, perdendo a chance de ter pretendentes com o perfil dela, entendeu? Só que a lei mudou. A lei hoje fixa um prazo, só que é o prazo para o juiz e é um prazo chamado impróprio, né? O juiz pode prorrogar e justificar. Detalhe também importante, agora me lembrei de falar sobre isso. Nas pequenas comarcas do Brasil, nem sempre o ECA é seguido, vamos ser sinceros, assim. O juiz é quem manda na vara. Então, e a verdade é essa. A adoção é um processo, você bem disse, é um processo focado no interesse da criança e não dos pais. Então, imagina você, juiz de um interior, está ali com uma criança num abrigo, ou um jovem. Se você fosse seguir o processo na lei, você vai ter que mandar, porque na comarca não tem ninguém naquele perfil, mandar para o cadastro nacional. Acontece o que você falou. Você está em Minas, um casal que talvez queira lá do Amapá. O juiz, às vezes, prefere facilitar a coisa, sabe? Então ele encontra ali alguém que queira ficar com aquela criança que não estava na fila, sabe? Acontece muito isso. A gente ouve casos assim, sabe? Ele formaliza a adoção brasileira, né? Como Isso, se fosse... exatamente, não respeitando a fila. Eu não sei as razões desse juiz, talvez seja bem intencionado e seja o melhor para a criança, mas é também ilusório achar que a lei se aplica no Brasil uniformemente em todo o território nacional. Acontece ainda abuso nesse sentido, né? Falando em Brasil, como é que o Brasil está em relação aos outros países nesse tema? Nós somos pioneiros, vamos dizer assim, na adoção, estamos muito aquém dos outros países. O que a gente pode falar disso? Eu, assim, olhando a nível igreja, né? Aí não sei se o Bruno pode complementar com a parte jurídica, mas assim, os jesuítas, quando vieram para cá, já faziam esse trabalho, né? Com as rodas dos expostos. Eles tinham esse cerne muito grande de querer resgatar as crianças e até batizá-las, né? Porque no fundo, para eles, o que era importante é isso. Hoje, quando a gente conversa com os pais, há também uma grande preferência, a Lara tinha comentado isso, por se adotar crianças da África. Né? Eu não sei se cai um pouco na questão da dívida histórica, ou não sei se cai um pouco talvez uma menos burocracia, não sei, né? É algo que... Mas eu vejo que é algo que tem acontecido muito, né? As pessoas buscando fora também. É claro que quando a gente olha para isso, não são todas as pessoas que têm recurso, não são todas as pessoas que têm acesso à informação, então a gente vê que é... Sabe uma pessoa que foi muito criticada por isso? A Jojo Todinho. Né? Ela tava... Aqui conosco. Ela fez um apadrinhamento, não foi? Foi. Aí acho que depois ela deu mais um passo, talvez pra... Eu não sei como é que tá hoje, se ela de fato vai adotar ou não, mas ela foi uma pessoa muito criticada, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, por que não adota aqui? Por que não sei o quê? Não, mas é o que eu sempre volto também. A gente entende as motivações, mas tudo também passa pela liberdade da pessoa. Né? Não tem como você falar assim, não, Bruno, olha, você só vai adotar uma criança de Minas. É porque eu acho que era de Angola, não era isso? Era de algum lugar da África, eu não Mas lembro. era grande, ela troca mensagem no WhatsApp com ele, inclusive. Ah, então. Né? Eu lembro que tinha alguma coisa assim que o pessoal falou muito, assim, e aí cai um pouco também, de novo, né, voltando um pouquinho, nessa questão da adoção interracial, que acontece muito. Então são, por exemplo, você pega o Brasil, são pais que estão na fila de adoção, né, que já tem uma certa estruturação, um certo conhecimento e recurso também. Então, às vezes, se cria... É uma palavra feia até de falar, que eu vou falar, mas de fato é verdade. Se cria um fetiche. Então, não, eu quero uma criança da Cracóvia, porque... Você entendeu? Porque agora... Uma criança da... É um artigo de luxo, um artigo né? de luxo. Entendeu? Que materializa a criança novamente, entendeu? Então, é um pouco isso. Pois é, por falar em materializar a criança, Bruno, outra questão que a gente incluiu aqui na pauta foi de enxergar a adoção como caridade. A pessoa se sente tão magnânima, né, de um coração tão grande, ela é tão caridosa que ela vai até
adotar uma criança. Como que você vê isso? Como na se tivesse verdade- pegando uma criança assim, ela tá na rua, eu vou fazer um trabalho aqui. Pois é, levar na pra verdade, casa. o trabalho das varas da infância é um pouco mapear e entender quem são as pessoas que estão chegando e quais são as intenções. Não é que haja intenções erradas e certas, mas é que quem porventura entre com essa mentalidade de ajudar, eu tô aqui para ajudar, eu quero um filho. Essa mentalidade geralmente não é muito bem vista assim pelas varas da infância, né? Mas acontece bastante de amigos e familiares fazerem esse comentário, sabe, assim, com a gente. Nossa, você tem um coração tão grande para adotar, você fez Já te chamaram de herói? você fez um bem, você fez um bem grande para suas filhas. Olha, isso bate em mim, assim. Eu fico até irritado, sabe? Sim, claro. Porque assim, a pessoa não entendeu o que está em jogo, sabe? Eu não sei expressar o que está em jogo, mas não é fazer o bem, sabe? Não é fazer o bem para minha filha. É claro que eu quero o bem dela, porque eu morro por ela. Eu morro por ela. Mas ela não é alguém que eu achei na rua, um mendigo, e vai mora comigo, me ajuda, vou te ajudar. É muito mais complexo do que ajuda. Então, assim, é uma sugestão que eu dou para pessoas. Quando você vê um pai adotivo, uma mãe adotiva, não pense que ele está fazendo bem para a criança, que ele foi lá para fazer o bem. Ele foi lá para ser pai, para ser mãe, para sofrer também, né? Porque o fazer bem, pensa bem, peço que você reflita sobre isso, você que está ouvindo isso. O fazer bem dura pouco, né? Eu quero fazer bem. Depois você cansa de fazer o bem. Você logo cansa. Você dormiu, acordou, você já esqueceu A sua motivação. aquela né? pessoa. Ser pai, ser mãe é muito mais profundo do que fazer o bem. Até porque quando você engravida de alguém, eu tô grávida agora. Ninguém fala pra mim, nossa, você tá fazendo bem. Pra humanidade. Isso. Pois é. É impressionante isso. Como que as pessoas não entendem de fora, assim. E quase sempre quem fala isso é ou porque não tem filho, ou porque não quer adotar e nunca pensou no assunto. Vê de fora como assim. Ela vê o esforço que é, o sacrifício que é ser pai e ser mãe, biológico ou adotivo, admira aquilo e quer expressar. Como quem diz, poxa, eu não seria capaz disso, né? Então você é melhor do que eu, você está fazendo bem que eu não sou capaz de fazer. Mas não é isso, sabe? É mais complexo que isso. Isso é só a superfície. Eu tenho uma teoria sobre isso, assim, que vai mais pro lado da afetividade, né? Assim, olhando como filho adotivo. Que a Lara falou assim, caridade e tal. Às vezes, o pessoal da adoção não gosta de usar essa palavra. Adotar é caridade. Por quê? Caridade hoje é entendida também como um assistencialismo. Tipo Né? isso. De fato, se você olha a palavra caridade, ela tem outro significado. E o que o Bruno falou é fato consumado. Então, por exemplo, se a gente for usar a razão, né? Pô, eu vou entrar na fila, vou ficar lá 5 anos na fila, vou ficar angustiado, esperando meu filho, aí vai vir dia dos pais, dia das mães, todas aquelas datas e não chega, e aí tem que viajar, e aí tem... A nossa razão não consegue compreender esse ato. Porque amar é uma escolha. Amar é uma escolha, né? Então, assim, quando as pessoas olham e colocam o pai como herói, é porque a razão delas não conseguiu compreender o ato dos pais que estão adotando, né? Então, ela acaba expressando de uma forma muito... Não fazem por mal, Não mas fazem por mal, mas verdade. acaba que... Se às estivesse vezes... fazendo um favor. Isso. É. Ou então até mesmo tirando, vamos dizer assim, né? Todo o amor, todo o carinho que os pais adotivos também têm. Porque eles também querem ser pais, entendeu? Não tem, como a Lara falou, não há diferença, né? Mas quando a pessoa fala isso, ela acaba se colocando numa posição assim, o que levou essa pessoa a tomar esse ato que eu não consigo, que foi justamente o que o Bruno falou, perfeito, né? E aí geram esses comentários, entendeu? Eu queria falar um pouquinho sobre construção do amor contigo, Bruno, porque você adotou 2 meninas e quando você gera filhos biológicos, por exemplo, a Lara está grávida aqui. Quase explodindo aqui a barriga dela. Obrigada, Arthur. Mas é verdade. 8 meses. Muito bom. A partir do momento que ela sente ali a barriga crescendo, ela vai construindo, Claro. né, esse amor, vamos dizer assim, né, essa admiração, esse cuidado e tal com a barriga até o bebê nascer, a poder pegar no colo, aquela coisa toda. E pro pai também, né? Eu sou pai, claro que o pai ele sente diferente da mãe, então eu só realmente senti que era pai mesmo de verdade. Pô, agora minha vida mudou. Quando eu peguei minha filha no colo. Nasceu pai, eu fui no hospital, eu tava lá. Eu, caraca, agora é pra valer. Agora eu tenho... Aperta o botão e vai. Agora eu tenho que seguir.
Como é que foi pra você, Bruno? Dado que suas filhas já tinham nascido, você pegou até uma um pouquinho mais velha, não é? Como é que é esse processo do amor? Foi engraçado quando você falou que você só sentiu o pai quando pegou sua filha no colo. Eu me lembrei de que alguns povos antigos tinham, e até tem até hoje, essa dimensão de que a paternidade e maternidade surge quando a criança está no colo da mãe ou do pai. Engraçado isso, né? Uhum. Mas com o pai é evidente que é isso, porque o pai não carrega a criança dentro do ventre durante 9 meses, né? No meu caso, os 2 casos foram um pouquinho diferentes, mas a minha filha mais velha, assim, instantaneamente surgiu o vínculo quando eu a vi pela primeira vez. Eu a vi ela tinha 6 meses, ela nasceu prematura, então ela teve que ficar no hospital. Enfim, ela nasceu prematura e a genitora fez a entrega legal, assim que se diz, né? Entrega legal, perfeito. Já nasceu, já disse que não estava disposta a cuidar dela, então ela foi para uma incubadora, nasceu de 6 meses. Caramba. Né? A mesma idade gestacional que muitas pessoas estavam querendo permitir o aborto, em caso de estupro agora, né? 6 meses, minha filha nasceu de 6 meses, né? Ficou no hospital 3 meses e nós fomos chamados a conhecê-la ali por volta de 4, 5 meses. Então eu a conheci com essa idade e foi para nossa casa com 6 meses. Eu tive uma experiência engraçada, já foi tema de terapia. Assim que eu a vi, porque é um pouco contraditório, assim que eu vi a minha filha e entendi que ela era minha filha, me veio uma sensação clara, como Simeão teve nos evangelhos. Senhor, agora já pode me levar. Olha que engraçado. Como quem diz, eu já posso morrer. Isso foi muito tocante, porque assim, como assim pode morrer? Agora que eu preciso de você, porra. Uhum. Você tem que estar mais vivo que antes agora. Como assim pode morrer? Mas como é que eu expliquei isso, né? Toda aquela ansiedade, eu estava gravando muitas aulas naquela ocasião, fazendo e não sei o quê. Eu falei, cara, pra que tudo isso, né? É como se aquele Bruno morresse, sabe? Uhum. E nascesse um Bruno, um pai, né? Preocupado ali com coisas que naquela ocasião eu entendi muito mais interessantes. E maiores, Que, né? que evocavam a melhor parte de mim, entendeu? Então Se esse você não lembrasse do Bruno antes da tua filha. aquele Bruno pode morrer. Então hoje eu leio assim, aquele Bruno antigo pode morrer, nasceu um novo Bruno. Então nasceu de fato um pai que não era pai antes e agora passou a ser pai. Eu não consigo contar gradualmente a história da paternidade e da filiação. Instantânea. Para mim foi instantânea. Não tem como contar isso assim, foi acontecendo, sabe? Eu sei que cada experiência é diferente. Tem pais e mães que passam por isso. Tem relatos dramáticos de pessoas que, apesar de quererem abandonar de novo a criança que adotou, insistem e acabam levando aquilo. Como pais biológicos também tem. Tem mãe que rejeita o filho logo depois que Sim, nasce. Poxa, é sim, muito comum essa experiência, né? Mas no meu caso não teve graduação, sabe? Foi algo assim muito forte. Tanto que a minha esposa e eu até brincamos com isso na ocasião. A gente é obrigado a ficar indo no abrigo uma vez por semana, cada 2 semanas, e tá lá sua filha, né? Então assim, já é minha filha, porra. Por que vai ficar no abrigo, né? Exatamente. Porque leva pra casa. Não tem por que ficar no abrigo. Mas tem um trâmite. Então era estranha essa experiência. Por que minha filha tem que ficar no abrigo? Mas já é minha filha. Já era desde o começo minha filha, sabe? E é impressionante. Como eu disse, eu não posso comparar com a filiação biológica, porque eu não tenho filhos biológicos, mas é uma experiência, assim, fortíssima, muito Como forte. foi o processo com a segunda? A segunda que é mais velha, né? Que você já pegou mais velha. A segunda, ela é a mais nova, mas nós a conhecemos com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Sim, Então ela já tinha ali as suas vontadezinhas, né? sim. Entendeu? E ela chegou também, porque a segunda conviveu com os genitores nas ruas, né? Genitores que usavam droga, a genitora faleceu na rua, o pai é, enfim, bandido, criminoso, sumiu na vida. Então, assim, ela teve experiência de convivência com os genitores. Então, ela chegou mais temosa, chegou mais arredia, chegou cheia de vontades, como qualquer criança normal é. Mas Ainda mais nessa idade. nós não passamos isso com a mais velha. A mais velha chegou e é super tranquila até hoje. Chegou assim, como quem diz, tranquila, nasceu tranquila. A mais novinha nasceu para bagunçar a vida. Então, foi uma experiência um pouco desafiadora no começo, né?
para mim e para minha esposa, mas ser pai e ser mãe é isso, né? É Enfrentar isso. desafios, né? Exatamente. Não, e com os filhos biológicos, isso acontece muitas vezes também. Claro, Mas, claro. de onde que esse menino tirou isso? Tão diferente do outro, né? Elevado. Todo mundo teve uma época, assim, de teste dos pais. Deixa eu testar meus pais até onde ele vai. Né? Exatamente. Então é normal. Na chamada sobre na isso. diretoria do colégio lá, as mães tinham que ir lá. Exato. Sobre isso, inclusive, a gente... Pô, a mais velha tem 6 e a mais nova tem 3, né? A mais velha já começou a entender um pouco o processo. A gente falou desde o começo para ela, preparando essa comunicação, né? De que ela não é filha biológica. A gente sempre fala, ela nasceu no coração. Nasceu no nosso coração. Foi muito desejada, foi muito esperada. Então ela sente isso. Mas eu acho que ela não entendeu exatamente a dimensão disso. Sim. Ela conviveu conosco com a segunda no abrigo. Então, ali acho que uma ficha caiu, sabe? Ela falou assim, papai, é engraçado, né? Aqui toda criança tem tio, mas não tem pai, né? Então, assim, acho que ela foi entendendo ali que ela também era fruto daquele ambiente, sabe? Ainda nesse assunto, o Bruno ia estendendo a pergunta para o Bonifácio, mas eu queria uma resposta de ambos. Você falou, por exemplo, da tua filha, a segunda que você adotou, conviveu com os pais biológicos. Sim. E eu queria falar justamente sobre essa convivência. Você também conheceu seus pais biológicos, né, Bonifácio? Eu queria saber qual que é o contato sadio da criança adotiva com esses pais biológicos. Imagino que cada caso seja um caso, né, por conta das circunstâncias. E se os pais, inclusive, eles devem temer, os pais, no caso adotivos, temer que as crianças busquem essa família biológica. Então voltando, né? Tem um capítulo aqui do livro que eu falo, né? Em busca da mãe biológica. Porque o que eu experimentei, assim, na minha história, né? Bom, vou voltar um pouco, né? Sobre ser sadio ou não. Eu acho que depende muito da história da criança, né? Você pega casos, por exemplo, de violência, de abuso, muito mais complicado. Então tem que se ter um certo cuidado, discernimento, né? Uma coisa é a criança saber sobre a história dela, até porque quando ela fizer 18 anos, ela tem acesso ao processo, né? 18 ou 21? 18, né? Ela tem acesso ao processo dela e então não adianta assim, muito esconder essa questão. Mas o que eu percebo é esse ato, né? E eu falo isso no livro. Esse ato de buscar a mãe biológica, no fundo, tá destrinchado em duas coisas, né? Primeiro é o teste. Deixa eu ver até onde meus pais vão por mim. Que a gente tem que lembrar que essa criança foi abandonada. Foi ajeitada. Então ela tem muito essa questão do teste. Então, você tá falando que me ama, mas vamos ver até onde, entendeu? Se eu cutucar na tua ferida, será que você vai me amar? Então, Os pais por adoção. Ela testa os pais os adotivos. pais adotivos, exatamente. Entendeu? Vamos ver até onde que ele vai. Às vezes, por exemplo, o Bruno... né, sou filho... Vamos supor que eu fosse filho adotivo dele. Você tá falando que me ama. Mas e se amanhã eu quebrar o vidro do carro, você vai me amar? Então tem esses gatilhos. Se eu quiser procurar minha mãe. E isso é uma coisa muito difícil. Porque você imagina como filho adotivo. Eu chegar pras pessoas que, deram a vida por mim e falar assim, então, eu preciso saber disso pra fechar a minha história. É claro que não fecha tudo, é óbvio, né? Mas o que eu... Pelo menos na minha experiência ali, o que eu percebo é que pra mim foi muito importante esse ato. Porque porque foi assim, ó. Eu falei pros meus pais, quero conhecer minha mãe biológica. Eu acho que isso é o natural, né? 99% das crianças tem essa curiosidade. Natural. Aí, qual que era a resposta que eu esperava dos meus pais? Não, tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Agora eu tenho cartas na mangas pra jogar com eles. O que os meus pais falaram? Então vamos lá. Aí a coisa apertou. Porque não era essa a resposta que eu esperava. Mas eu nem sei se eu quero tanto assim. Eu relato isso aqui no livro. O dia que meu pai foi... exatamente. O dia que meu pai foi me levar, né, até a casa da minha mãe biológica e tal, que era um cenário bem complicado e tal, não sei o quê. Não precisa não, já tá resolvido. Não, agora a minha mãe falou, não, vai, porque é importante, entendeu? Vai lá, fica livre. Nossa, mas a sua mãe e seu pai são maravilhosos, não, eles são, né? eu falo que eles são formados na mais fina filosofia que existe, né? Mas como foi? Cara, foi uma experiência, assim, muito intensa, porque... Engraçado, só fazendo um paralelo. Depois que eu busquei eu tinha problemas emocionais, né? Por exemplo, de autoridade mesmo. Então, com meu pai, às vezes dava alguma ordem, eu não queria,
né? Com a minha mãe biológica, às vezes também eu tinha... Nunca tive, assim, malícia e tal, mas uma certa repulsa, entendeu? Porque você pensa, mas você chegava a falar, você não é meu pai, Pois você é, tá mandando vir. vinha essa frase pra você? Sim. Eu quero voltar pra abrigo. Teve uma vez que eu falei assim pro meu pai, eu tinha uns 8 anos, eu vou voltar pra abrigo, tal, não sei o quê, eu vou embora daqui, tal, não sei o quê. Meu pai, você quer ir embora? Você vai vir do jeito que você veio, pelado. Aí ele fez eu tirar a roupa, tipo, descer a escada pelado. Então vai. Eu falei, não, pai, brincadeira. Isso virou, tipo, risada de pizza. Meme, entendeu? Então, assim... Gostei dessa técnica. Cara, os meus pais sempre foram muito assim, ó. Você quer ir? A gente vai estar com você até o fim. Até o último momento. Mas vê bem o que, né? Vê bem até onde você quer ir. Então, assim, essa busca que eu tinha Nossa, só parênteses, eles nunca deixaram você ser vítima. Não. Nunca. Não. E isso foi muito importante. Isso foi muito importante, porque hoje, né, como tá tudo muito aflorado, muito vitimizado e tal, se eu não tivesse tido essas experiências concretas do amor deles, eu não tinha fundado uma associação, eu não tinha ajudado mais de 400 famílias, eu não tinha feito um monte de coisa, né? Então, assim, na minha história, isso é muito particular, é óbvio, né? Cada criança passou por uma coisa, entende a história dela de um jeito, né? Então, é muito particular. Mas ir em busca da minha mãe biológica, pra mim, foi muito emocionante, porque, assim, como eu falava, o trato com a minha mãe nunca foi malicioso ou ríspido, mas, assim, é complicado o filho adotivo lidar com amor. Porque você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, os meus pais me amam, mas e se eu perder? Então fica aquela luta e fuga, sabe? Luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga. Isso gera uma tensão muito grande no filho adotivo. Então, quando eu fui realmente buscar minha mãe biológica, que meus pais falaram, não, vamos lá, tal, foram atrás de investigador e tudo mais. Quando chegou perto, né? Quando eu fui bater na porta, eu falei assim, não, peraí. Minha mãe tá em casa. Foi ela que ficou acordada, que não dormiu, que fez lição comigo. Mas peraí, essa daqui também é minha mãe. Eu tenho que rezar por ela, eu tenho que amar ela. Porque se não fosse ela, eu não tava vivo hoje. Né? Então, pra mim, fechou. E o trato com a minha mãe, depois eu voltei pra casa, e a gente se abraçou, chorou, foi aquela coisa toda. E o nosso relacionamento como família ficou livre. No sentido de eu não fazia algo esperando um retorno, entende? E eles também não estavam pisando em ovos. Então, assim, foi fácil, assim, pra encontrar, pra entrar em contato? Ah, não foi. Eu falo assim que processo. Demorou. Teve que ir atrás de investigador. Hoje, por exemplo, no meu celular aqui, eu tenho o endereço da minha mãe, tenho o telefone. Já liguei pra ela algumas vezes, mãe, se precisar de ajuda, né? Tô aqui, tal, não sei o quê. Não me importa. Porque assim, isso é uma... trato contigo, como foi? Dela para contigo? Não, ela nunca manifestou nem repulsa e nem alegria. Porque como não tem convívio... Uhum. É como se fosse uma pessoa que entrou na casa Lara, dela. olha, se você precisar descer a escada ali que você tá grávida, você me chama. É isso, entendeu? Com a minha mãe adotiva, não. Né? Já tem aquela coisa muito forte. Então, pra mim, assim, foi muito importante esse desfecho, porque fechou um elo emocional que eu não conseguia responder, né? Uhum. E também, fechando esse elo emocional, eu tinha muito problema, por exemplo, pra aceitar Deus. Porque, meu pai abusou da minha mãe. Se um cara que é um humano fez isso, imagina lá de cima. Eu não confiava em Nossa Senhora. Porque, se a minha mãe, que é minha mãe, me viu e não me quis, como é que... Então, essa busca da história, ela não é só uma questão emocional. Há algo espiritual ali também. Entende? Com certeza. É uma nuance muito complicada, assim. Mas isso, volto a dizer, é muito particular. É muito particular. Né? Bruno, como que a gente falou aqui, passando sobre a questão da adoção à brasileira. O que é, primeiro, a adoção à brasileira, né? Para quem não sabe, e se isso é uma coisa frequente, porque nós falamos em 5 mil crianças disponíveis para adoção, mas eu imagino que esse número, na prática, seja muito maior, né? E que existam muitos processos, tipo esse de juiz que vai fazendo pelas tangentes. Como é que é a situação da adoção à brasileira? Então, era muito mais comum antes, né? Que a adoção informal. Antes de ter esse nome, era muito comum no Brasil colonial, Brasil Império, o criar, né? Criar. Uma coisa meio romana, assim. Cria aí, entendeu? Ou a criança perdeu os pais, ou era muito comum, eu conheço casos assim, de casais que não tiveram filhos, e um casal que tem 8 filhos, dá um filho pro casal criar, entendeu? Então mora ali do lado, mas é filho do outro.
Acontecia muito isso, eu conheço pessoas ainda hoje vivas que passaram por isso, mas a adoção brasileira é a adoção já irregular. É a adoção que não passa pelo Tribunal de Justiça, que não passa pela vara da infância. É a adoção da mãe, da genitora, que, por exemplo, fica sabendo que alguém está querendo adotar e oferece. Quase sempre sem dinheiro envolvido, oferece porque conhece, porque confia. Então não quer passar pelo fórum. Então oferece. Um caso, inclusive. Inclusive teve uma proposta, recorrentemente tem essa proposta de modificação. Se não me engano, a Janaína Pascoal, como deputada aqui em São Paulo, propôs alguma coisa assim em 2021, recentemente, que é a adoção afetiva, acho que é esse o nome que dão. Ou seja, a mãe quer dar o filho em adoção, porque não tem condição de criar, e ela elege alguém em quem ela confia, né, e dá o filho para adoção. Isso pode ser feito irregularmente, é a brasileira, ou se a lei vier a permitir, pode ser feito regularmente. Mas o que acontece hoje é a escolha objetiva. A criança está no abrigo, existem pretendentes que não conhecem ela ainda, e existe aí esse cruzamento de perfis. Falou disso, eu conheço uma história com uma conhecida minha, que ela engravidou, ela nunca pensou em abortar, mas ela não queria a criança, era uma escolha dela. E aí, tirando todas as questões morais e tal, de decisão, pelo menos não abortou a criança, ela falou, cara, eu não quero essa criança. Ela tinha alguns conhecidos e tal, e tinha uma pessoa, um rapaz que queria, né, ter filhos e tal, não tinha condições, eu acho que um processo de infertilidade ali e tal. E aí ela ligou pra esse cara, ficou um tempão no telefone com o cara e tal, mas é isso mesmo, não sei o quê. Quando ela foi parir no hospital, o cara pegou o carro, E registrou viajou, em nome dele. Registrou. sei lá, uns 4 horas assim de carro, chegou no hospital, viu que ele pegou e foi embora, assim, sabe? Pegou a criança e tá, agora é meu filho e é isso. Pois é, mas aí quando acontece esse tipo de adoção brasileira, evidentemente precisa haver um reconhecimento judicial depois. Não, né? nem sempre. Às vezes a pessoa consegue algum esquema num cartório. Chega Não, lá, ela botou- registra em nome dele. registrou com o nome dela, no Dela e caso. dele. Eu Ela botou sou o a nome mãe dela. e o pai é ele. Isso. Você é pai mesmo? Sou. Depois acho que eu tiro o nome da mãe, tem alguma situação lá que... Quase sempre passa a guarda para o pai, né? Isso, acho que é E alguma fica coisa por isso mesmo, entendeu? assim. Isso, inclusive, é um mecanismo, eu trabalho em casos assim, de tráfico de pessoas. Existem grupos de pessoas, existem, enfim, bandos criminosos que ficam nas periferias olhando quem está grávida e oferecendo. Eu já vi vários casos assim em Minas Gerais. Você quer ir para Portugal? Viver uma nova vida lá, ganhar uma vida nova lá, ter dinheiro? Sim, claro, pois é. Aí combina dela dar o filho para esse grupo criminoso e manda ela para Portugal. Aí ela vai no cartório antes de viajar e declara aquele sujeito, aquele bandido, como pai da criança. E dá a guarda para ele, adoção ele leva a criança por e ela tráfico. leva a Portugal. Você tá Ou falando para Espanha, sério? ou para Estados Unidos. Isso pra tráfico humano. Tráfico de pessoas. E essa criança certamente não ficará no Brasil. Vai ser exportada. Vai junto com esse criminoso, como suposto pai dela, para o E exterior. aí, pra quê? Só Deus sabe, né? A gente tomara que seja para alguém que queira cuidar da criança. Tomara, mas não sabemos, né? Não sabemos. E é engraçado isso. Acho difícil. Assim, e é interessante isso. Eu leio muito sobre adoção e a perspectiva sistêmica, por exemplo, ela olha a adoção com reserva, especialmente quando há violação de regras. Quando, por exemplo, tiram a criança de uma família que não estava pronta para entregá-la. Acontece alguns casos assim, em que, gente, isso gera problemas imensos para a criança depois, psicológicos, né? Porque o vínculo continua. Imagina, se o vínculo biológico, quando a criança foi dada em adoção consensualmente, já é fortíssimo, quando há uma quebra do vínculo, uma quebra ilegal do vínculo, imagina isso. Sim, Imagina com certeza. os pais que aceitam adotar assim com violações na origem. É um negócio impressionante, assim. Isso não pode acontecer, sabe? Nossa senhora, vai ter um mal-estar. Ô Bruno, Bonifácio, vocês dois, né, conhecem de perto a realidade dos abrigos. O Bruno esteve lá dentro e Sim. tudo mais. Como que é hoje dentro de um abrigo? Tô falando que a gente que tá de fora não tem a mais remota ideia. Nunca entramos. Eu consigo fantasiar um abrigo super legal, um lugar super amigável. Eu consigo imaginar uma cena de horrores, assim. Então, tem os dois cenários, né? Tem os que têm estrutura e
vamos dizer assim, boas pessoas para trabalhar lá, e tem os que não tem. Por exemplo, relatos que já chegaram até mim. Né? Por exemplo, inclusive isso é uma coisa que eu acho que é bem, vamos dizer assim, monitorada nos abrigos, que é de tentar não deixar o adolescente perto da criança. Porque acontece abuso, acontece esse tipo de situação. Mas assim, já teve relatos de crianças, né, que depois de serem adotadas, a gente vai conversando ali, um pouco daquele filme, né, americano, que o rapaz olha e fala assim, a moça fala assim, nossa, você nunca teve um quarto? Não, eu nunca tive uma cama. Né? Então já teve criança que falou assim, olha, eu usava calcinha porque no abrigo não tinha cueca. Era o que tinha. Entendeu? Então assim, e tem a realidade, claro, dos abrigos que são muito bons, tem ótimas camas, tem a questão da alimentação muito boa, tem até acompanhamento psicológico para as crianças e tal, mas tem abrigos que a verba não chega. A verba não chega. Então tem essas duas situações. Eu até me preocupo menos, pra te falar a verdade, não que isso não seja super preocupante, mas com a qualidade, assim, e mais com o afeto, sabe? Com o trato pessoal ali. Essa coisa dos abusos dos adolescentes com as crianças, eu já tinha ouvido falar isso, eu queria tanto que você me falasse que isso não é verdade. Assim, teve uma época, tá? Que a gente tentou fazer um documentário sobre isso, a gente não conseguiu. Mas eu acho que assim, é uma coisa que tem que ser olhada muito de perto, né? Como o Bruno falou que existe um tráfico, né, humano ali, tal. Hoje nos abrigos, por exemplo, você pega, tem abrigo, então você tem lá criança de 15, de 11, de 6 e de 3. É fato que vai. E assim, não é que uma dorme num quarto, a outra dorme na outra, não. Às vezes é um quarto com várias beliches e as crianças estão lá. Às vezes tem uma cama para cada um. Às vezes tem um banheiro, tem mais banheiros, às vezes não tem. Então, é isso. É duro de falar, mas você pega, por exemplo, lugares mais remotos, né? Mais de difícil acesso mesmo. Por exemplo, você pega o sertão ali, ou então uma coisa muito no interior, que é bem longe e tal. A realidade ali é outra. Como o Bruno falou, às vezes tem a questão do juiz que tá na borda ali e facilita, mas também tem a questão dos abrigos que também facilitam, né? Uma vez, por exemplo, uma pessoa me ligou e eu tava ajudando uma moça que tava grávida a fazer a entrega legal. Nem tinha muito, assim, entrega legal ainda. Tava começando e tal. E essa moça falou assim, ó, eu te dou 50 mil reais agora pra você me dar o telefone dessa moça que tá grávida. E, né, acontece muito, né? Eu tava desempregado e minha esposa tava desempregada. Qual que era? Putz. Eu nunca ia fazer isso. Eu preferia morrer do que fazer isso, né? Porque como é que eu ia olhar na cara dos meus pais, né? Ou perante Deus, sei lá. Então, assim, são não coisas... sabe nem por que vai essa criança, o que vai acontecer. Não, o que vai acontecer com ela, se vai vender órgãos, se vai adotar, se vai... Sei lá o que vão fazer, né? Então, assim, parece uma coisa meio hollywoodiana, mas acontece. Acontece. A gente que tá ali no combate corpo a corpo, né? Que foge um pouco ali talvez do sistema, assim, né? Que é, vamos dizer assim, uma lacuna ali. Isso acontece muito. Claro, podia ser uma família muito, sei lá, uma família rica, muito bem intencionada, que queria pagar ali pra pular na frente de todo mundo. Poderia, mas a chance disso acontecer é ínfima, né? Muito pouco. Você ia complementar, Bruno. Então, as casas de acolhimento, elas não são repartição pública, né? Elas são entidades privadas ou religiosas que fazem o credenciamento no Estado para receber crianças e adolescentes. As duas casas, os dois abrigos que eu frequentei eram de crianças de 0 anos até 18 anos, até jovens de 18 anos. Então, já que você não conhece nada e quer saber, é uma casa de convivência de pessoas entre 0 e 18 anos, acolhidas, gerenciadas, cuidadas por assistente social e psicólogos, né? Basicamente essas duas profissões, esses dois tipos de pessoas. Mas elas estudam ali dentro? Elas estudam nas escolas do bairro. Sim. Então tem o ritual de levar para a escola. Então vai lá em fila indiana, as crianças indo para a escola, volta para a escola. É uma casa normal. Entra e sai de crianças e jovens com alguém cuidando e levando, entendeu? É isso. Vai ao médico, tem a carteira de vacina. Então, nos dois em que eu frequentei, inclusive em um deles eu frequentei durante algumas semanas, eu passei um domingo, Dia das Mães, lá dentro. Então, algumas mães vão visitar as crianças e jovens, outras mães não vão visitar, a criança fica o dia inteiro na expectativa, cadê minha mãe? Nossa. Então, assim, é um lugar de muito sofrimento. Mas as crianças, em geral, embora tenham uma compreensão do que está acontecendo, brincam normalmente, têm seus carrinhos, suas bonecas, em muitos lugares tem o seu berço ou sua cama,
tem ali a sua portinha no armário, tem as suas roupinhas. Então a minha filha mais nova, por exemplo, eu levei as roupinhas que ela tinha no abrigo, as roupinhas que eram dela, para casa. Roupinhas, brinquedos, entendeu? Então é isso. Agora, uma experiência que eu tive no abrigo, muito marcante, foi convivendo nesse abrigo, nesse primeiro abrigo. Eu conheci ali umas jovens de 14, 15 anos, que pelo perfil usual já não tinham expectativa de ser adotadas. Porque o perfil é até 8 anos, 12. Tem gente que quer crianças, jovens mais velhos. É admirável. Eu, por exemplo, acho que não bancaria. Acho que não teria essa capacidade, entendeu? Se Deus mandasse, claro, é filho. Mas podendo escolher, eu não escolhi, né? Mas tem gente que topa. Eu quero. Tem gente que só quer adolescente, inclusive. Não, o meu perfil é de 12 a 15. Ou de 15 a 17. Tem, mas é muito mais raro. Então, essas duas, de 13, 14, 15 anos ali, já não estavam esperando ser adotadas. Já estavam assim, o que vai ser de mim quando sair daqui? Estavam nessa toada, entendeu? E você percebia que se vestiam vulgarmente, entendeu? Por mais que eles evitassem ali dentro daquele ambiente, se via que eram jovens como o jovem médio hoje em dia, e que ouvia música pornográfica, entendeu? Tinha esse ambiente ali um pouco promíscuo do lado das adolescentes lá, eu percebi isso. Mas acontece que eu fui ao fórum, numa ocasião, não sei se foi para formalizar a adoção ou para alguma outra visita com o time, com a equipe técnica. E eu vi num quadro de retratos na vara, várias fotos de várias crianças e jovens. E eu identifiquei ali, naquele quadro, essas duas. Só que eu as conheci com 14, 15 anos. E na foto que estava ali, elas tinham 6 ou 7 anos. Falei, cara, elas estão no abrigo há 8, 9 anos. Não, e assim, sem... E aquilo foi tão marcante para mim. Eu chorei na hora, eu chorei. Chorei de pena, sabe, assim. É uma vida inteira no abrigo sem perspectiva de ter amor, de ter um acolhimento. Quanto mais o tempo passa, menor é a perspectiva. Isso foi muito marcante para mim. Agora, uma outra experiência. As crianças que estão ali, elas têm uma casca grossa. Elas sofreram e são fortes, sabe? Isso eu vi, isso eu pude testemunhar. A gente fica assim, não, são frágeis. Claro que são frágeis. São crianças, poxa. Mas tem uma força que eu às vezes não via em mim, sabe? Caramba, cara. Porque eu acho que impressionante. É um instinto de sobrevivência, entendeu? Assim, se eu não for casca grossa aqui, eu vou morrer, né? Morrer, entre aspas. Não, mas eram delicadas, mas tinham uma força, assim. Você via no olhar, assim, uma força. Uma força interior, vamos dizer assim, né? Não, de fato. Lara, Caramba. tô achando esse episódio sensacional, mas a gente precisa encaminhar pro nosso final. Eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem. Tenho também uma última. Eu tenho com relação ao processo mesmo. Mas se você quiser fazer a sua primeiro, que a gente fecha de repente com... Pode ser. com Eu quero fazer uma pergunta que o Bruno Bonifácio jogou no começo. Ele falou, a gente pode falar disso depois. Eu anotei aqui, falar disso depois. Não deixou passar. Que tem muito a ver com o que o Bruno Magalhães falou agora, que são essas crianças que vão chegando ali. Chegam aos 18 anos, e aí? Acontece... Tem uma certa recorrência, como o Bruno falou, né? Que nem, por exemplo, ele viu essas duas com 15. Provavelmente não vão ser adotadas, muito difícil. A experiência que a gente tem com essas crianças de 18 anos quem dá suporte de alguma maneira são de novo, né? São as pessoas que estão inseridas ali na casa de acolhimento, casa de misericórdia, enfim. E elas saem com uma mão na frente e outra atrás. Eu desconheço que tenha algum suporte jurídico que dê um curso, ou então uma ajuda, né? Tem a questão do... esqueci o nome, não é abrigo, mas eles ficam numa casa de convivência, que aí sim, são só os que já fizeram 18 anos, já saíram e tal. Mas não existe uma lei que dê suporte a isso. Ou seja, você tem uma criança que foi abandonada, né? Teve ali uma rejeição. A sociedade, no geral, não conseguiu amparar aquela criança e ela sai totalmente despreparada. A gente já pegou, por exemplo, crianças de 18 anos conversando que não sabiam fazer conta de matemática básica. E como que essas crianças vão pro mercado de trabalho? Vai ser jogada no mundo, né? Entendeu? E algumas já vão até com a perspectiva de tipo assim, né, vou me prostituir, ou então procuram caminhos mais fáceis e ilícitos, entendeu? Porque ela não tem recurso. É o que sobra. É o que sobra, é o que tem. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que deveria ser observada muito bem
né, pelos nossos deputados, vereadores que estão escutando, de se criar em algum amparo, mas que fosse algo assim que realmente funcionasse, né? Não simplesmente dar o peixe, não, ensinar a pescar. Então, ó, a partir, sei lá, você fez 18 anos, a partir de agora você vai fazer um curso intensivo aqui de português, de matemática. Eu tô falando de coisa básica, tá? Não tô falando de ensino superior. Eu tô falando de coisa básica. A gente teve um caso de uma menina de 18 anos que ela não sabia que ela precisava usar mods. Oh, meu Deus. Entendeu? Nossa, parece um caso assim, tipo... Não é. Não é. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que começar a olhar. Ela sangrava e sangrava na roupa? Às vezes colocava algodão, às vezes colocava alguma outra coisa, mas não efetivamente, entendeu? Algo higiênico, algo... Muitos deles, né? Volto a dizer, cada casa de abrigo tem uma realidade, a gente não tá demonizando e nem generalizando, mas... Você imagina, às vezes, tem 2 pessoas para cuidar de 15 crianças. Não é que elas fazem algo mal, mas que não dá tempo de você parar, instruir, passar, entendeu? Não dá. Não fora tem. que tem os turnos, né? Sim, Ali é uma repartição. A cada hora vai trocando as pessoas, não é uma mãe que fica ali o tempo todo. Sim, tem uma mãe e um pai ali, tem os tios, entre aspas, né? Vão trocando de turno. E as individualidades de cada criança Então é muito difícil você trazer... Perdão. Você trazer esse jovem para uma perspectiva... Por quê? Qual que é a perspectiva de mundo que ele tem? Nenhuma. Ele não tem ferramenta para lidar com nada. Então, assim, não sabe pegar ônibus, não sabe abrir uma conta em banco, não sabe... A gente tá falando de coisas, assim, básicas de sobrevivência, né? Então, Largar a pessoa na selva, Deus dará. Dá uma faquinha assim e fala, vai, né? A gente tinha um projeto que chama Adote um Aprendiz, que a ideia era fazer parceria com algumas empresas, né? Tentar ali alguma redução de imposto, algum incentivo do tipo, que elas acolhessem esses jovens, sabendo das debilidades deles, respeitando as debilidades deles, mas que pouco a pouco fossem inserindo eles, porque a grande questão é, você tá pegando, por exemplo, uma jovem de 15 anos que não teve contato com a sociedade. O mundo para ela é o abrigo, o malha-malha, a escola ou as pessoas que ela conhece. Só que quando você vai pro mundão, pra selva, a conversa é outra. A conversa é outra, né? Então, é um problema muito sério que a gente tem, né? Então, assim, cai de novo naquela narrativa de filho adotivo do problema. Mas por que, se a gente muda o olhar, por que dá, entre aspas, não dá, mas por que se tem essa impressão que dá problema? Porque não teve uma assistência correta, às vezes né, não teve uma análise de perfil correto, não teve uma orientação correta, aí vai indo, aí a bomba estoura lá na frente. Né? Então é um pouco disso. Eu queria encerrar esse papo aqui, que foi maravilhoso, né, Nossa Lara? senhora, Eu mais acho que elucidativo tudo sobre impossível. adoção aqui, se você chegou nesse podcast e não sabia nada de adoção, você saiu Pelo aqui menos aprendendo um tanto de coisa. passeio muito bem dado. Eu queria encerrar com uma pergunta que é, eu tô imaginando os pais que estão nos ouvindo, beleza, eu entendi, eu quero saber mais sobre isso, sei lá, às vezes por um problema de infertilidade aqui, ou por várias questões, assim, ou já tenho filhos e quero adotar, beleza, eu agora sou um pai, uma mãe e eu quero adotar uma criança. O que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo? Onde eu tenho que ir? Eu vou no fórum? Eu assino meu nome lá? Como é que é esse passo a passo para ficar bem básico para todo mundo? E, aproveitando, vocês já depois falarem as redes sociais de vocês, onde as pessoas encontram você nas redes sociais para saberem sobre esse e outros assuntos também, que eu sei que o Bruno fala muito sobre filosofia, sobre literatura também. Contigo, Magalhães. Se a pessoa quer adotar, já decidiu, já meditou sobre esse assunto, ela deve procurar o fórum da cidade dela, ou o fórum da comarca. Se a cidade não tiver fórum, tem que ir no fórum da comarca em que ela mora. Procurar a vara da infância ou a vara judicial do fórum do local onde ela mora. Lá ela vai ser atendida por uma equipe técnica e vai começar o processo de habilitação. Esse é o passo inicial a ser dado. Agora, existe uma preliminar. Se a pessoa ainda está em dúvida, se a ideia nasceu agora, ela não vai para o fórum. Ela vai conversar com pessoas, pode se consultar com profissionais em quem ela confia. Mas se ela decidiu adotar, o primeiro passo é ir ao fórum.
O judiciário é o responsável por essas crianças e jovens hoje, e é por isso que demora um pouco o processo, porque ele tem o dever de selecionar pais responsáveis, né? Ele não pode dar para qualquer pessoa. Me dá aí 50 mil reais, eu pego essa criança. Não, não é assim. Tem que ver se a pessoa tem responsabilidade suficiente, né? Tudo bem, o filho biológico nasce onde nasce, né? Mas o Estado está com aquela guarda. Então ele tem que ver se aquele para quem ele transfere é capaz, assim como ele tem sido, de ser responsável pela criança. Então é procurar o fórum. Não é de modo nenhum recomendável buscar outras vias, talvez mais fáceis. O mais fácil agora pode complicar depois. E aí o passo 2? O passo 2 é conversar com o pessoal do fórum e entender como é o processo naquele local. Por exemplo, em Minas Gerais, onde eu morava, eu me inscrevi com minha esposa, já habilitados, e os meses se passaram meses, 1 ano e meio, 2 anos, nós fomos ao fórum para saber. Na verdade, minha esposa foi ao fórum para saber. E explicaram para ela que naquela comarca de quase 300 mil habitantes, tinha havido, em 2015, uma adoção. E em 2016, 0 adoções. 0. Ou porque o promotor, ou a promotora, ou o juiz, ou a juíza da vara de infância tem uma mentalidade de tentar encaixar a criança ao máximo na família extensa, ou na família biológica, ou por alguma questão que eu não sei qual é. Mas não tinha adoção lá por muito tempo. Que isso? Então é bom se informar também como é que tá a fila, como é que é o ritmo, entendeu? Em grandes cidades costuma ser mais rápido, porque existem mais crianças em abrigo, né? Outra coisa, se você alargar um pouco mais o perfil, a chance é maior. Uma modificação que foi feita na lei em 2017. Pessoas, casais que querem adotar também irmãos, tem preferência na fila. Se você aceita adotar crianças ou jovens com doenças raras ou deficiência, tem lugar na frente na fila. Na BP, com a Michelle. Sim, Né? sim. Michelle adotou. Então, é isso. O segundo passo é, uma vez habilitado, entender se a sua expectativa está condizendo com a realidade da sua comarca, né? A Michelle foram 4 ou 5? Foram 4. Se não me 4, engano, né? ela foi no especial de Natal. Nossa, também. foi Um dia baita depois, acho que mesmo. tocou o telefone, não foi isso? Ela foi no especial de Natal e aí ligaram pra ela. Ela viu o especial de Natal. E aí no outro dia ligaram pra ela. Ligaram pra ela. E aí no outro ano tá ela. Foram lá. 4 irmãos. É. No caso dela, é também mais velhos, assim. E aí tudo isso também... Mas ela ficou um tempão na fila, assim, Foi. esperando. Eu só queria finalizar com uma coisa que o Bruno falou, que eu acho muito importante, que é a questão da entrega legal. Né? Isso tem que ser muito bem visto pelo nosso judiciário, porque assim, 2017 até agora vem crescendo a entrega, as mães têm optado por entregar os seus filhos, tá? Isso não significa que nós estamos incentivando que a mãe entregue, não é isso. Mas nós estamos dando a opção para que essa mãe, em sigilo, para que ela entenda isso, entenda né? isso. Não tenha vergonha. Exato. E Em vez de abortar a criança... leve a gestação até o final. Existe um amparo aí que o Estado procura dar para essas mães. E isso tem acelerado um pouco a fila. Tá? Não é algo perceptível nesse primeiro momento, mas o que eu tinha comentado um pouco lá dos dados é que, assim, 2017 foram 400 e pouco, aí 2020 foram 500 e pouco, agora já está em 600 e poucas crianças entregues, essa entrega legal. Então, isso tem ganhado uma força, né? Então, além da mulher não abortar, né, ela tem essa resolução, a criança não vai para um abrigo e fica lá, por exemplo, como ele falou, 7 anos. Ela já vai. A criança chega, existe uma família habilitada, né, que já está com o processo ali correndo, já está habilitada, está dentro do perfil, aquela criança que nasceu, já vai para uma família. Tem alguns dias ali que a mãe fica com o bebê para decidir e tal, e isso dá uma celeridade muito grande. E a outra questão é que não deixa a criança na rua, né? Exatamente. A gente vê muitos casos, deixou no lixo, deixou na rua, deixou... E aí Não tem entrega pra qualquer um. Exatamente. E aí cai nesse dilema. Porque aí, o que o juiz, né? O juiz ou as pessoas que estão responsáveis pelo processo vão tentar fazer? Vão tentar inserir na família de novo. E aí a criança fica muito tempo sem uma família. Então eu vejo que a entrega legal vai ser um ponto crucial, inclusive contra o aborto. Muito bom. Muito esclarecedor. Né? As redes sociais de vocês, As né? redes sociais. Eu tô mais no Instagram, né? Bruno Magalhães 40.
basta digitar que eu encontro. Eu queria indicar 2 filmes. Posso Claro. indicar 2 filmes Por favor. Que ótimo. ligados ao tema. Um deles é para quem tem mais estômago. Os 2 são recentes. O primeiro deles é chamado A Garota da Agulha, que tem a ver com adoção, com entrega, legal, entrega de crianças. É um filme impactante, né? Mas trata também desse assunto e tem um final muito, muito bonito, assim, na minha opinião. E o outro é um filme muito delicado, lindo, não fala de adoção, mas a adoção está permeada no filme inteiro, que é A Garota Silenciosa, ou Menina Silenciosa, The Silent Girl. Lindo, filme de chorar. Os 2 filmes talvez ajudem aquele que está em torno do assunto a pensar melhor, aprofundar, enfim, sentir mais o que está em torno desse assunto adoção, né? Ótimo. Maravilha. Dicas. Maravilha. Baita dica. As minhas redes sociais é Os Bonifácio, que ali é o meu perfil, que eu tive que destrinchar agora, né? Porque como tem associação, tem coisas que se eu falo, as pessoas vão pensar que é da associação. Então, Os Bonifácio é o meu particular, e Católicos Adoção é da associação. Então, a associação agora já tem um corpo que responde por aquilo, não sou mais só eu. Então, eu preferi separar, porque aí o que a associação falar é a associação, o que eu falar sou eu, né? Vai estar Senão- aparecendo os 2 perfis aí Excelente. na tela. Larinha, baita papo Nossa, aqui, hein? muito bom, Arthur. Acho que foi bastante elucidativo. Algo tenha ficado de fora que vocês acham importante comentar ou foi feito um Não, passeio? falamos de tudo. É. Sim, falamos de tudo. Então tá. Muito obrigada. Valeu a pena esperar, né, Lara? Valeu a pena. A gente demorou, mas que Fechou bom com que chegou chave esse de ouro. dia. Muito. Nossa, tossiu, peguei a tosse. Muito obrigada, queridos. Foi um prazer enorme recebê-los, viu? Dobradinha de Brunos. Dobradinha E os de 2 Brunos. muito elegantes, De os 2 azul. combinando de azul. Não, mas os 2 de óculos redondos. É Eu acho que isso é uma coisa de Bruno. Eu também Pois acho. é. Brunos com bom gosto. Obrigada, queridos. Obrigada, Arthurzinho. Até a Prazer, próxima, pessoal. Lara. Até e um beijo pra você que nos assiste. Até semana que vem.